Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui o 9º episódio do Papo Flanco e hoje eu tô recebendo aqui um convidado super especial que é o meu amigo, grande amigo Daniel Penafirme. Nós vamos estar aqui num papo muito bom. Você vai saber sobre política, sobre carreira, um monte de história que o Daniel tem para contar aqui junto com a gente. Daniel, obrigado aí pela tua presença. Você, mais do que um convidado, é um amigo de que a gente já conhece há anos, a história, a carreira, e para mim é um prazer e uma honra muito grande estar te recebendo aqui hoje. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os amigos que estão aí acompanhando. Obrigado pelo convite. Eu acompanho o teu trabalho. É realmente um podcast da maior qualidade. Por isso, grande número de seguidores, de pessoas participando aqui. Estamos aí para dúvidas, conversas e afins. Agora tem um problema, sabe que eu falo demais e não tem freio na língua, às vezes falo mais do que devia, mas tudo bem, vamos em frente. Não, mas aqui a gente está aqui para isso mesmo. O podcast, Daniel, o podcast aqui já tem um tempinho curto, praticamente. A gente produzia alguns outros conteúdos antes de decidir realmente montar um podcast. Um mês de podcast aqui já deu polícia, então vambora, já deu polícia, já deu boletim de ocorrência, já deu treta, já deu um monte de coisa, então aqui a gente está aberto para isso mesmo. Então tá no caminho certo. Então, se já deu tudo isso, já deu no caminho certo. Hoje em dia o errado deu certo, o certo é errado, então se deu essa treta toda, meu amigo. Então, para você que não conhece ainda o Daniel, é óbvio que assim, ele vai se apresentar, mas o Daniel, jornalista de primeira qualidade, e ele vai se apresentar hoje para você que ainda não conhece o Daniel, pode seguir ele também nas redes sociais. Daniel, me fala um pouco de você para todo mundo que está chegando aí conhecer mais sobre quem é o Daniel Penafirme. Vamos lá, muito boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo, boa noite, bom dia. Eu me chamo Daniel Penafirme, ao contrário do que muita gente pensa, Penafirme não é nome artístico, meu nome é Daniel Penafirme Guimarães, um nome de origem portuguesa, tenho 43 anos, sou casado com a Elisângela Salaroli, radialista, atualmente na Rádio Tupi, sou pai de um adolescente de 15 anos e sou jornalista há 26 anos, né? Dos quais 25 deles eu vivi dentro de redação, trabalhando na Rádio Tupi, no Sistema Globo de Rádio, né? Trabalhei também no Jornal Globo, Jornal Expresso, trabalhei na Band, na Rede TV, e a última empresa pela qual eu passei agora, foram os últimos, de onde eu saí em 2022, foram 12 anos, né, ou 13, dentro do SBT, como repórter, apresentador. Então, tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, de importante nos últimos 10 anos, 12 anos, eu tive de cara, né? Tive de cara para essa notícia, de cara para os acontecimentos. Operação policial, enchente, tragédia, futebol, né? Eleição, eu tive de cara e também nos bastidores de todas essas histórias aí. O jornalista, ele é um grande contador de histórias, né? E eu sempre fiz muito o chamado jornalismo comunitário, né? De ir atrás dos problemas que as pessoas relatam, né, denunciar o que está acontecendo e cobrar a solução das autoridades. Por isso até veio o meu interesse em navegar por outras águas, né? Em determinado momento eu senti que o jornalismo já não estava mais resolvendo o problema da vida das pessoas, né? Eu sou de uma época em que você recebia um telefonema numa redação, tipo, tá precisando de poda de árvore aqui na minha rua. E eu dizia, então tá, então reúne os moradores todos em volta da árvore, né, para todo mundo dar entrevista, dizer como aquela árvore afeta ali os moradores, que é negócio de folha caindo nas calhas das casas e tal, e ir lá fazer a matéria. Muitas vezes a gente informava ao órgão responsável, eu tô indo na rua X fazer a matéria da poda de árvore que eles já solicitaram 800 vezes e vocês não fizeram, eu tô indo lá. Quando eu chegava lá, a árvore já estava podada pela prefeitura ou pelo órgão responsável, né? Então eu sou dessa época. Eu sou da época que o jornalismo era respeitado a esse ponto. Mas o jornalismo passou a viver uma crise de credibilidade e representatividade. As pessoas não acreditam mais no que elas veem no jornal. Porque a imprensa resolveu tomar lado, virar um agente político e não um agente de transformação e mudança para melhoria social. E aí hoje
O sujeito denuncia uma vez, 2, 3, 10, e o problema continua lá acontecendo. Você pega hoje uma equipe de reportagem para fazer uma matéria de uma poda de árvore, você vai denunciar a primeira, a segunda, a terceira, vai atrás do órgão responsável e a árvore vai continuar lá, porque o jornalismo perdeu a credibilidade e o respeito, né? E quando ele perde a credibilidade e o respeito, eu saio do jornalismo para tentar ajudar as pessoas, que é a grande vocação da minha vida, né? A vocação social, mas em outros campos aí, a política, a atividade que eu exerço atualmente, né? Esse é um breve resumo da minha história, muito breve mesmo. Daniel, vamos começar do seguinte. O que hoje, se falando da carreira de jornalismo ainda, né? Quando você fala dessa questão da credibilidade do jornalismo, a gente vai chegar até nesse ponto, porque é um ponto também que me toca e eu já vivi sobre isso também. Mas o que te marcou dentro da tua carreira de jornalismo, na época que você trabalhou? Teve alguma matéria, alguma coisa que te marcou? Porque eu costumava dizer na época também que a pessoa que quando ela sai da faculdade de jornalismo e ela vai para o campo de verdade, ela sai com uma visão e chega lá e ela encontra uma outra realidade. Dentro dessa outra realidade, o que te marcou na tua carreira de jornalista? Olha, eu ajudei um sem número de pessoas por meio do jornalismo, sabe? E eu comprei as brigas que tinham que ser compradas, eu cobrei das pessoas que tinham que ser cobradas, né? E eu denunciei aquilo que tinha que ser denunciado, né? Sem nunca perseguir ninguém. E isso tudo marcou muito a minha carreira. Eu hoje ando por onde quer que eu vá, sobretudo na minha querida Queimados, na Baixada Fluminense, me reconhecem nas ruas pela credibilidade das matérias que eu fazia, né? Até na esfera política, os políticos me respeitam, porque sabiam que eu tinha que cobrar naquele momento, que eu tinha que denunciar naquele momento e que eu não tinha que fabricar denúncia contra ninguém. Que no momento em que as coisas eram boas, a gente tinha que noticiar a coisa boa também. Então, eu fiz grandes coberturas, como por exemplo, fechamento de hospital, que graças à nossa cobertura voltou a funcionar, uma unidade de saúde que era muito importante. A gente denunciou muitas vezes más condições em hospitais e os hospitais voltaram a atender, né? Eu me recordo que teve um caso de uma menina que precisava de um home care, né? E já tinha tentado junto ao município, junto ao estado, junto ao governo federal, Polícia Federal, Bombeiro, a NASA, e a gente abraçou aquele caso ali, né? Era uma menina nova que tinha sofrido um acidente, né? E precisava de um home care e tal, uma situação complicada. Aquilo me comoveu muito, menina de 15 anos, e a gente abraçou aquela causa e conseguimos, por meio do jornalismo, o home care para a menina, né? Eu lembro muito da Operação Lava Jato, em que a gente denunciou pessoas com más práticas dentro da política. Eu fui ao Palácio Guanabara, na época, atrás do Sérgio Cabral, né, fantasiado de laranja, né? Eu lembro que teve uma história de uma CPI que ia terminar em pizza, né? A CPI, acho que dos transportes aqui do Rio de Janeiro, no primeiro governo do Eduardo Paes, e aí houve uma manobra lá, aquelas manobras que tem dentro da política, que o relator, o presidente e os integrantes da CPI eram da base do governo, né? Eles fizeram uma manobra lá na Câmara, e aí eu fui de pizzaiolo para dentro lá da Câmara dos Vereadores entrevistar o coitado, até a gente boa, ele, o vereador na época, vou botar até o nome dele aqui, o vereador Atila Nunes Filho, né? Que era o relator da CPI, e ele levou na brincadeira, na boa, assim, que eu fui levar uma pizza, tá aqui o vereador, vai a CPI. Aí eu levei uma pizza em formato de ônibus, fui na Cadec, pedi pro cara mandar fazer a CPI do ônibus, né? E levei a pizza pro vereador, né? Enfim, eu fiz muitas essas coisas, cara. Eu me enfiei de sunga dentro do valão, tomei banho de sabonete para mostrar que o vazamento era de água potável, de água limpa. Falei, quer saber? Ao vivo, né? Eu me lembro uma vez que tu se fantasiou de Thor. Hércules. Foi. Hércules. Eu tinha... Tem isso daí na rede social. Eu entrevistei o Flávio Bolsonaro. Tirar um print e botar aqui na tela, o pessoal ver. Se você procurar lá no YouTube, repórter, gordinho, SBT, Thor, joga essas tags, eu entrevistei na época. Coisa desse tipo aí, a gente vai botar aqui o pessoal ver, porque a tua característica como jornalista de cobrança é exatamente com um tom de bom humor, crítica, né?
que o pessoal, vamos botar, nem tão novo assim, né? Depois surgiu o CQC. A gente já fazia isso. Você já fazia isso há muito antes, tempo. cara, muito antes. Porque, na verdade, o humor é a mais afiada das flechas. A ironia é a mais afiada das flechas. Então, assim, por exemplo, essa do vestido de Hércules, essa foi uma matéria de galhofa mesmo, não era matéria social nem nada, era porque a Marvel, ou sei lá, DC Comics, essa empresa aí de quadrinho, anunciou que ia fazer uma nova revistinha do Hércules gay, né, voltada para outro público e tal. Então eu tive essa ideia de me fantasiar de Hércules gay e ir atrás da época, que era a época que estava surgindo o bolsonarismo, eu fui atrás do Flávio Bolsonaro vestido de Hércules gay. É mesmo? Fui atrás do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, com quem eu sempre tive uma boa relação, continuo tendo. Hoje nós temos uma parceria política, né? Hoje eu sou do seu grupo político e tamo junto. Mas fui entrevistar o Flávio Bolsonaro vestido de Hércules gay, com chicote na mão, pedi pra ele me chicotear. Tá no YouTube isso. Né? Mas é assim. Ele te chicoteou lá. De brincadeira, claro. Porque, e eu fui ouvir também uma travesti, transexual, que defendia a coisa, né? Foi uma matéria de o que você acha, né? Aí a gente ouviu alguém contra e alguém a favor. O contra era o Flávio Bolsonaro e a favor era uma militante lá, que eu não me recordo quem, né? E enfocou o caso sobre os dois pontos de vista. Mas na época também não tinha tanto mimimi igual hoje, né? Não tinha, cara. Esse mimimi você todo sujo pra cá. Você conseguia fazer esse bom humor, essa crítica, você conseguia fazer essa brincadeira toda na televisão, tudo certinho, sem exatamente. Pô, se eu me vestisse de Hércules gay hoje e fizesse uma brincadeira dessa, cara, aí fiquei brincando com os motoboy na rua, dar chicotada, né? Fui na feira, peguei um pepino, meu irmão, era uma outra situação, gente. Tinha liberdade de brincar e isso não ofendia ninguém. Hoje existe um mimimi danado. Outra situação que eu usei a crítica social, né, sob forma de humor, foi quando houve um problema na distribuição de alimentos para uma instituição que cuida de crianças carentes não me recordo, é São João de Meriti, né? A prefeitura, à época, ela recebia uma verba do governo federal para manter essas instituições, né, sem fins lucrativos. E havia uma instituição lá que tinha já direito a essa verba, a verba estava lá retida na prefeitura e por algum problema de documentação, a instituição não recebeu, né, os alimentos a que tinha direito, né, e a verba estava parada na prefeitura. Uma burocracia, sabe, essas babaquices que tem no Brasil. E eu cheguei lá, eram 142 crianças, eles estavam partindo uma maçã assim em 4, né? Pegava maçã, partiam em 4 e davam para as crianças comerem, né? Aquilo eram 152, né? Eu fiquei tocado com aquilo. E eu falei, mas escuta, não mandaram alimento nenhum? Aí a coordenadora disse que não mandaram, a prefeitura mandou um saco de feijão. Eu falei, um saco de feijão? Um saco de feijão que a prefeitura mandou para 142 crianças. Eu falei, cadê o saco de feijão? Eu imaginei que fosse um saco de feijão daquele saco de carregador do Porto. Não, era um saco de feijão desse tamanho. Caramba. E aí eu falei o seguinte, eu brinquei com aquilo, eu falei, bota as crianças tudo no pátio aí sentada. Aí eu falei, vamos aprender a dividir feijão, vocês comem demais, entendeu? Vocês estão muito gulosos. E aí dei, um feijão para você, outro para você. Pronto, tá todo mundo alimentado agora? Não, estamos com fome. Eu falei, pois vocês comem demais. A prefeitura mandou comida para todo mundo, aqui o saco de feijão, ainda tem para amanhã e tal. E essa matéria levaram a matéria para a Câmara dos Vereadores, aí criticaram o prefeito e resolveu a situação 2 dias depois, já estava lá o feijão, o arroz, tudo. E eu lembro que essa matéria foi premiada na época, né? Porque eu usei ali o humor, fiz gracinha com as crianças para falar de um assunto sério, triste, que era o desamparo que as crianças das comunidades carentes sofrem e continuam sofrendo até hoje, né? Eu cito como exemplo disso a cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. Existe um prefeito na cidade de Queimados chamado Glauco Kaiser. Durante a sua campanha de 2020, ele prometeu uma creche em cada bairro. Foi promessa, está registrado. Não é uma promessa fácil de se cumprir. E também não é uma promessa que se faça, porque não é fácil de se cumprir. Né? Uma creche a cada 2 bairros, né? Uma creche, mais creches, mas prometeu uma creche em cada bairro. Né? São 36 bairros, mais o distrito industrial. E o fato é que as creches não foram construídas. Então, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. E as creches não existem, né? As poucas que existem não tem vaga, né? E isso é uma situação muito triste, sabe? Com criança a gente não brinca. E a maioria dos pais e mães lá de o pessoal da Baixada e Queimados em especial trabalha no Rio, né? Pois é, eu acho que é isso. Quer dizer, quando a gente diz
na política, e eu digo muito isso porque essas são as minhas bandeiras, né? Eu nunca tergiversei das minhas bandeiras, nunca troquei de lado, eu tenho a consciência limpa de que eu nunca fiz política para agradar ninguém. Quando eu digo que eu defendo as bandeiras de sempre, que são Deus, pátria, família e liberdade, quando eu digo família, eu digo isso. Preservação, sobretudo, das nossas crianças. Não é apenas a questão da ideologia de gênero, que não pode ser ensinada nas escolas, que a gente combate esse negócio de escola ficar dizendo que não sei o que se identifica como isso, que se identifica como aquilo, que agora pode usar roupinha assim, roupinha assado. E isso é importante da gente combater, é óbvio, também está dentro dos nossos valores, dos nossos princípios. Mas zelar pela família é brigar por creches de qualidade, para que o homem possa trabalhar, para que a mulher possa trabalhar e deixar a criança numa boa creche, sabendo que ela está bem cuidada, que ela está bem alimentada. Então, zelar pela família é priorizar e é cobrar do poder público a construção de creches. Zelar pela família é cobrar do poder público a iluminação na rua. O poste na rua é uma política para a família. Por quê? Porque quando o poste apaga e não há reposição daquela lâmpada, a rua fica escura. E vagabundo gosta de agir no escuro. E o sujeito chega, muitas vezes cansado, em Queimados, né, que pegou o trem, foi trabalhar no Rio de Janeiro, o sujeito é assaltado por causa de falta de iluminação pública, porque vagabundo gosta de agir no escurinho. Não, então, governo... uma troca de lâmpada, ela é uma política para a família também. Então, quando a gente diz defender a família, a gente diz defender políticas públicas voltadas para o bem-estar das pessoas e, via de consequência, das famílias. Hoje o governo está preocupado em se meter o que você faz dentro de casa. Exatamente. E o que você faz. Vamos mostrar aqui. Eles separaram aqui algumas imagens daquela época que... Ah lá, sou eu vestido de Hércules gay. Olha lá. Brincando lá com o cara. Você me dá um beijo! Eu vou gritar! Aí. Me dá um croquete! Me dá um pepino cru! Não tem nada pra comer! Você não tem preconceito? Não tenho. Aí eu fui tentar beijar o cara. Ela pulou a parte do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. A parte do Flávio Bolsonaro acho que foi depois. Mas tá, beleza, tá aí. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando sobre jornalismo ainda, né? Sobre essa questão. E aí eu te pergunto uma coisa. Você é um cara que sempre fez o jornalismo com bom humor, mas um jornalismo de cobrança. Um jornalismo de que visa ali puxar do poder público responsabilidade para ele fazer o seu papel, né? Você sempre foi um cara que foi porta-voz da população nesse sentido. Hoje, eu te pergunto, tem a mesma liberdade? A imprensa consegue, não digo instituição, mas o repórter, ele consegue ter a mesma liberdade de antes? Não existe hoje, por exemplo, você fazer uma reportagem para cobrar o prefeito, né? E você hoje não está menos livre isso por causa desses interesses que a imprensa começou a ter dentro da política, dessa relação que eles começaram a ter junto com a política. Tipo, eu me lembro que já na época tinha uma matéria que eu fiz porque na época lá era como é que se fala? Pancadaria e tiroteio para tudo quanto é lado. Hoje também não está diferente, mas na época que a gente fazia imagem, tinha essas questões. Eu me lembro que eu fui cobrir uma matéria e aí nós fizemos imagem numa comunidade do Rio de Janeiro, o pau quebrou a noite toda. Acho que, se eu não me engano, foi no Complexo do Alemão. Quando nós chegamos para entregar as imagens, eu imaginei o quê? Pô, no jornal vão descascar, porque geralmente descascavam. E aí, eu me lembro que quando a gente foi ver a matéria, e aí eu não vou nem revelar aqui qual foi a emissora, mas eu me lembro que quando a gente foi fazer a matéria, eles foram jogar no ar, eles botam a nota coberta, que foi só ali 1 minutinho, acabou o assunto e virou para publicidade. Mas calma aí, vamos falar de outra coisa. Depois eu descobri, numa conversa, que o governo tinha liberado em verba de publicidade 15 milhões para a emissora. Sim, isso é muito comum. Isso hoje está mais evidente? Muito mais. Muito mais. A mídia está hoje mais vendida do que nunca. Porque ela está de pires na mão por causa disso aqui que a gente está fazendo. Ó.
o advento da internet, do podcast, né, das novas formas de comunicação, das redes sociais, quebrou o monopólio da verdade. A imprensa detinha o monopólio da verdade. Até então, o que aparecia no jornal XYZ era a verdade, não é isso? Você ligava a TV para ficar bem informado sobre aquilo que está acontecendo, seja o tiroteio na comunidade, seja a coisa boa, a campanha de vacinação, o que é bom e o que é ruim. Você tinha o hábito de ligar naquele determinado horário. Hoje você não precisa ligar. Hoje você não precisa ligar porque se está acontecendo alguma coisa de seu interesse, existe um podcast que está falando e analisando aquilo. E aí, com isso, a audiência, principalmente dos produtos jornalísticos televisivos, tem que pontuar o que é telejornal e o que é produto jornalístico, tá? O que é programa jornalístico, são coisas diferentes. Mas a audiência dos programas jornalísticos e dos telejornais, ela foi no pé. Ela caiu, ela foi para o subterrâneo. E aí, o sujeito está de pires na mão e fica passando pires para o governo. É muito simples. E aí o governo... E aí fica criando dificuldade para vender facilidade. Né? Vamos denunciar, vamos não sei o quê, vamos minar, vamos mostrar, vamos enfocar a parte ruim para daqui a pouco chegar lá um pacotão comercial de anúncio. Você... Né? Isso hoje é muito comum. Isso antes era uma prática menos latente. Depois que os veículos de comunicação entraram em crise, o jornalismo entrou em crise, né? Meu amigo, é pires na mão direto, é censura direto e fim de papo. As redes sociais hoje, de alguma forma, conseguiu não só tirar esse monopólio, mas também mostrar para a população que não é tão bem assim do jeito que estava sendo feito, né? Não é tão, como é que se fala, preto no branco conforme estava sendo noticiado no jornal, as coisas não são bem assim. Claro, né? Cara, porque, veja bem, olha só, quem vai controlar? Quem vai controlar? A verdade hoje, ela explode na cara das pessoas. Por mais que se tente censurar, por mais que se tente calar, vem um cara lá que é um bilionário norte-americano e começa a expor na rede social dele as censuras, as arbitrariedades e as violações constitucionais que existem dentro do Brasil. E acabou a história. E não há quem segure. Né? Pode prender, pode arrebentar, pode censurar, pode tirar do ar, não sei o quê, e caçar página e caçar perfil, que a verdade vai vazar, meu irmão. É que nem areia, o sujeito tentando segurar a areia molhada com a mão. Vai escorrer entre os dedos. Né? É impossível controlar a verdade. Isso é fruto da popularização das redes sociais, né, da pulverização da informação nos podcasts da vida, nos veículos alternativos. Hoje você tem lá a Gazeta do Povo, Revista Oeste, Rádio Jovem Pan. Quer dizer, se você tem uma narrativa oficial, você tem outros milhares de veículos que te dão uma narrativa não oficial e muito mais próxima da verdade, porque o monopólio da verdade foi quebrado. A verdade hoje pertence a todos e não mais a meia dúzia. E essa meia dúzia vende a alma ao demônio. Essa meia dúzia vende tudo que tem para ser vendido para os poderosos, para reproduzir e replicar o discurso oficial e ficar enaltecendo censura. Quando, na verdade, a ironia disso tudo é que a imprensa ela veio para trazer um contraponto, né? Ela veio sempre para trazer um contraponto àquilo que é apresentado, uma autocrítica. O jornalista ele tem por sua virtude trazer ali uma crítica a tudo aquilo que vem acontecendo. E hoje esse poder de crítica diminuiu. E aí uma pergunta que eu te falo, você tocou nesse assunto, nessa treta do Elon Musk com Alexandre de Moraes, vou te falar, hoje você falar o nome do Alexandre de Moraes é igual você entrar na igreja e falar no nome do capiroto. Porque a pessoa só falta fazer o sinal da cruz. Tu acha normal você, numa democracia, porque se fala assim, muito em democracia, em golpe contra a democracia, em várias coisas que envolvam o nome democracia, você acha normal a gente ter medo de conversar aqui sobre STF? Isso que a gente está falando aqui é porque está ao vivo. Isso que a gente está falando aqui pode derrubar uma transmissão, sabia? A gente está batendo um papo, e isso aqui pode derrubar uma transmissão online, porque a gente está conjecturando e falando a respeito de pessoas. Eu não acho normal, porque não é normal. E eu vou te explicar por quê. Né? Eu, além de jornalista, também cursei jornalismo, também cursei história na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o estudo da história não mostra que é normal a concentração de poderes na mão de uma pessoa,
dentro de um regime democrático. Os estados democráticos de direito, eles surgem lá atrás, no século XVIII, no fim das monarquias absolutistas, né, quando a humanidade entende que toda a concentração de poder na mão de um monarca ia levar a injustiças sociais. Por quê? Porque aquele cara teria todas as decisões a serem tomadas e ele falharia na sua tomada de decisão, pelo alto volume de decisões que ele teria que tomar. Então lá atrás, lá no iluminismo, depois nas revoluções chamadas revoluções burguesas, surgem os três poderes. Né? Não, esse cara já não vai ser o monarca, ele não vai ter todas as decisões na mão. Nós vamos ter aqui um sistema judiciário, nós vamos ter um sistema, e dentro desse sistema judiciário a gente vai ter acusação, a gente vai ter defesa, né? A gente vai ter juízes, a gente vai ter também um sistema legislativo, né? Um poder legislativo. Os caras vão estar ali reunidos para elaborar leis, esses caras vão ser representantes das pessoas e tal, e um poder executivo que é quem rege e executa tudo isso. Então isso é pensado para tirar das mãos de uma única pessoa o poder decisório. Isso é pensado lá atrás. E aí vem a Revolução Francesa, vem toda uma série de acontecimentos históricos que corroboram essa visão de mundo. Pois bem, a gente chega no Brasil e aí, no ano de 2019, é dado a um ministro do Supremo Tribunal Federal todo o poder de acusar, julgar e sentenciar pessoas porque ele é o relator de um inquérito, o tal da fake news. E dentro desse inquérito, ele pode entender que tudo se enquadra dentro daquele inquérito. Então, se eu estou conversando aqui com você agora, né, a gente está correndo um risco, ao falar isso, de se ele não gostar da nossa conversa aqui, ele incluir o nosso papo como inquérito das fake news e mandar me prender, ou me censurar, ou derrubar minha rede social, e você também. Isso era coisa da monarquia absolutista lá atrás. Né? Isso era coisa da época da Idade Média, né? Muito antes do surgimento dos três poderes. Né? Isso o que a gente está vivendo hoje no Brasil é de um medievalismo, é de um primitivismo como nunca antes visto. Apenas um homem que não representa a vontade do povo, tudo bem que o direito não é a vontade do povo, o direito é aquilo que está escrito na Carta Magna, na Constituição, nas leis, né? Mas um homem que não recebeu um voto sequer, ele pelo fato de presidir um inquérito, a ele é dada toda a autoridade de acusar, né, julgar e sentenciar. O ordenamento jurídico brasileiro não existe. Acabou o ordenamento jurídico brasileiro. Eu vou dar um exemplo a você muito claro. Pega lá o sujeito que morreu dentro da cadeia lá da Papuda, que era um dos invasores do Congresso Nacional lá do 8 de janeiro. Eu não estou defendendo invasão de prédio público, eu sou contra isso, sou contra a invasão, jamais vou defender isso na minha vida. Mas pegar lá o tal do Clayton, eu não lembro o nome do cara, eu sei que o cara foi detido junto com toda aquela galera que invadiu lá, né? E aí ele ficou preso. E aí ele ainda não tinha sido julgado e nem condenado, ele permanecia preso. Aí a Procuradoria, a quem cabia a acusação, né, a Procuradoria-Geral da República foi lá, analisou caso a caso e informou ao ministro responsável pelo inquérito: olha, esse cara vai morrer se ele permanecer na cadeia. Ele tem condições de voltar para casa e responder o que ele tem que responder na casa dele, porque ele tem comorbidade X, Y, Z, ele tem diabetes, ele tem não sei o quê. E foi emitido esse parecer para o juiz responsável. Né? A acusação, a Procuradoria, que tinha que acusar o cara, disse: olha, manda o cara para casa porque o cara vai morrer na cadeia. Por uma razão ou por outra, ou o juiz negou o parecer da PGR, ou o juiz não analisou, ou não teve a devida atenção no caso. O fato é que esse homem permaneceu preso, esse homem morreu dentro da cadeia. Esse homem morreu sem que contra ele pesasse uma acusação formal. Ele morreu durante a fase de averiguação. Esse homem morreu tendo a sua liberdade recomendada por aqueles que deveriam acusá-lo, pela Procuradoria-Geral da República. Isso é muito grave. Esse homem foi preso por um ato de vontade, né, e por um ato monocrático de um juiz. E ele não foi solto por responsabilidade desse mesmo juiz, que o manteve preso, apesar da recomendação para que ele fosse solto. Então eu não posso entender que existe democracia num país onde pessoa morre dentro da cadeia sem que pese contra ela uma condenação formal. Isso não é justo. Isso a gente está falando isso o Estado, quando tem um preso na mão, né? Vamos entender. Por que a pessoa é presa, privada da sua liberdade? Porque ela fez algo que transgrediu a lei, né? Não havia uma acusação formal. Ele foi detido, né, de uma maneira preventiva, junto com aquelas pessoas que estavam lá.
né? O flagrante delito e tal. O Estado deveria garantir a integridade dele. No entanto, ele morreu na cadeia, apesar da própria Procuradoria-Geral da República recomendar a sua libertação, né? Então, nós podemos dizer claramente que o Brasil teve um preso político morto. E aí fala-se em ditadura militar, fala-se em golpe, fala-se em 1964, quer dizer, usa-se uma retórica falsa, mentirosa, de eventos que nunca aconteceram na nossa história, para tirar o foco daquilo que a gente realmente vive hoje, né? É muito grave o que está acontecendo. Não, sem falar, na verdade, o que eu fico assim, que eu questiono, é sobre, por exemplo, um cara que agora saiu bêbado numa Porsche e matou um motorista de aplicativo, né, que não tinha nada a ver com a história, pagou uma fiança aí de 500 mil, tá na rua, não passou uma noite na cadeia até agora. E isso tá ali, comprovado, é fato que ele fez o ato, né, que ele fez o crime, que ele cometeu o crime, né? Enquanto algumas outras pessoas, e aí eu não vou entrar no mérito, né, daquilo que aconteceu, mas o mérito é o seguinte, é que as pessoas aí foram condenadas, algumas pessoas foram condenadas a 15 anos de prisão, né, com advogados que foram ali praticamente impedidos de analisar o processo praticamente como um todo, não tiveram ali o seu tempo hábil, porque foi uma condenação recorde, né? Foi uma condenação recorde. E ou seja, vamos comparar um caso com o outro, a gente tá aqui, olha que nível nós chegamos, né? E eu não vou entrar nem no direito de ser direita ou esquerda nem nada. Não, só questão de democracia de Brasil. Positivo. Nós chegamos num nível que nós estamos aqui meio que pisando em ovos para comentar o óbvio, algumas coisas, né? Então, ou seja, e isso daí, eu tô vendo, né, o seguinte, analisando por fora, muita galera de esquerda aplaudindo. Exato. Só que o pau que dá em Chico dá em Francisco. A hora que começar a incidir a falta de liberdade e a supressão de direitos individuais sobre cada um deles, aí vão chorar. Aí vai ficar no hora vejam, né? Porque a falta de liberdade, ela é um baú. Quando você abre, vai sair tudo que está dentro do baú. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu acho que isso, inclusive, é um bom corte, né? O Brasil é o país onde não se prende por fato concreto. Se prende por ilação e por suposição. Eu vou te dar um fato concreto. Milhões foram desviados no esquema de corrupção da Petrobras, no Clube das Empreiteiras. Foram mesmo. E não adianta dizer que não foram, que as provas foram obtidas ilegalmente, que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar, o cacete. Foram desviados porque dentro da Odebrecht havia um departamento de propinas com direito à lista, com um apelido de político, com quanto cada recebeu. Houve confissão, os empresários disseram que pagaram as propinas, para quem pagaram. Políticos da época envolvidos no esquema disseram que receberam. O Cabral disse, eu roubei, roubar vicia. O Sérgio Cabral falou, né? Dinheiro foi repatriado, foi feito acordo de leniência, dinheiro que estava no exterior voltou para os cofres brasileiros porque existiu. Houve um esquema de corrupção na história do Brasil. E por mais que tentem desviar o foco, né, descondenar pessoas, pegar um sujeito que estava preso e alçá-lo à condição de presidente da República, né, dizer que o cara não deve mais nada, que ninguém deve nada, que agora quem tem que ser culpado são os juízes, né, agora estão correndo atrás dos juízes da época, dos promotores da época. Por mais que se diga tudo isso, as provas falam o contrário. Os nomes estavam lá na lista do Odebrecht. O do presidente Jair Bolsonaro não estava não, né? Tava nome de muita gente lá. O Amante, o fulano de tal, o Botafogo, eu não lembro nem quais eram os nomes. Mas tava tudo lá. Os dinheiros estavam em paraíso fiscal. Os dinheiros, todos eles dispersos, voltaram para o Brasil. Então houve prova concreta, houve ato de corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha. Aconteceu. E tá todo mundo solto, cara. Tá todo mundo solto. Os empresários, os políticos, as pessoas que participavam do esquema, tá todo mundo aí. Mas estão enchendo o saco de quem? Estão enchendo o saco de quem não fez nada, do presidente Bolsonaro.
Estão enchendo o saco de um cara que, desde que saiu da presidência da República, tem que responder pelo que não fez. Primeiro foi a história dos móveis do Palácio da Alvorada. Que sumiu o móvel, veio aquela moça lá, a Janja, porque sumiram os móveis do Palácio da Alvorada, tá tudo lá. Né? Bolsonaro não roubou móveis. Aí depois veio esquema de joia, não sei o que de joia, que levou, que roubou. Pô, presente que o cara ganhou como chefe de Estado, não colou. Aí depois tentaram implicar o cara com crime ambiental. Porque a baleia, porque não sei o que. Foi importunar a baleia. Meu irmão, não colou. Aí agora tentam empurrar no cara uma tentativa de golpe de Estado que não aconteceu. E tem gente presa. Tem militar preso, tem operação policial, esse circo, essa pirotecnia, por uma situação que não aconteceu. Veja bem que contrassenso, que coisa mais absurda. Né? Tentam prendem pessoas por um golpe que não aconteceu, e a corrupção da Petrobras, que os dinheiros todos foram repatriados do exterior, o fato que aconteceu, tá todo mundo solto. Mas não, o importante é dizer que o Bolsonaro tinha um plano para dar um golpe, uma minuta que foi achada, um documento. Deixa eu dizer um negócio a você. Documento, para ter caráter oficial, ele precisa ter 3 características. Primeiro, estar em papel timbrado. Segundo, ter a assinatura do responsável, presidente, ou no caso governador, secretário responsável. Terceiro, estar publicado em diário oficial. A tal da minuta do golpe, o documento do golpe, ela tinha papel timbrado? Não. Ela tinha assinatura do Jair Bolsonaro ou de qualquer pessoa próxima? Não. Ela estava publicada no Diário Oficial? Não. Então não existe. É a mesma coisa que eu ficar com você aqui riscando o que a gente acha da história do Brasil aqui num guardanapo de botequim, tomando refrigerante, eu e você. Aí dizem que o cara tinha um plano. Não, havia um plano. Foi investigado, pegaram tudo de mensagem de WhatsApp, né? No meu grupo de WhatsApp eu falo também um monte de coisa que às vezes eu não sou, né? Eu sou o bonzão, né? Eu sou rico, eu sou pegador. Não, tá tudo no grupo de WhatsApp, né? Quem olhar o meu grupo de WhatsApp vai achar que eu sou uma coisa que eu não sou. No grupo do futebol, então, só tem herói, né? Só tem herói, só tem um cara fodão. Mas beleza, pegaram um monte de grupo de WhatsApp, um monte de mensagem, não sei o quê. Não, havia um plano, havia uma quadrilha, havia uma conspiração. Os caras estavam divididos em 6 frentes diferentes para dar um golpe. A frente jurídica, a frente não sei o quê, a frente não sei o que lá. Então por que não aconteceu, porra? Por que não aconteceu? Porque houve uma recusa de um comandante, de outro comandante. O comandante supremo das Forças Armadas não é o presidente da República? O presidente da República não pode trocar os comandantes todos até o último dia dele de governo para dar o tal do golpe que queriam? Essas não são leais a mim? Tem um plano todo, a história toda é essa aqui, quem não aderir tá fora, tchau, e é golpe. Não poderia ter acontecido? Não. Quer dizer, o plano, a conspiração, o cacete, é tudo mentira, é tudo cascata para tirar o olhar das pessoas daquilo que elas deveriam realmente olhar. A gente está nesse momento sob censura, a gente está nesse momento sob opressão e vivendo o regime da liberdade dos bandidos, dos corruptos, dos vagabundos que a Lava Jato prendeu. Essa é a verdade. A verdade não é conspiração de golpe. Não tem golpe porcaria nenhuma no Brasil. O Brasil só teve um golpe na sua história, que foi a proclamação da República, que foi um golpe militar em cima do governante legítimo do nosso país, que era Dom Pedro. Nunca mais o Brasil teve golpe. O Brasil não teve golpe em 30, o Brasil não teve golpe em 45, o Brasil não teve golpe em 64, o Brasil teve um golpe, que foi a proclamação da República. Né? Aí criam esse factoide, criam essa babaquice, esse monte de narrativa, que é para tirar o olho de cima dos reais câncer, né, do Brasil. Esse é o problema. Daniel, você como jornalista e essa tua opinião forte, pró-direita, né, pró-Bolsonaro, te trouxe retaliações e arrependimento dentro do meio jornalismo? Cara, eu fui sendo... Eu não gosto de usar palavras que a esquerda usa. Eu não vou dizer que eu fui perseguido, porque isso é coisa desses mimimizentos chatos aí da esquerda, né? Então eu não vou me igualar a eles, eu não gosto de me lamentar. Mas de fato aconteceram muitas coisas desagradáveis comigo, né? Eu fui desconvidado de festa, né? Eu fui desconvidado de reunião de colegas, eu fui assim, colocado de escanteio por pessoas que eu acreditava que fossem amigas. Houve episódio de agressão física, houve episódio de cusparada no meu rosto. Dentro de... Houve esse episódio, eu narrei inclusive no podcast do Rica Perrone, bem famoso, né? Esse episódio, eu tomei uma cusparada no rosto. Porque eu disse em 2018 que eu ia votar no segundo turno no Jair Bolsonaro. Como é que falei? Você é fascista, maquinista, motorista? Falei, não, pera lá, não me chama disso, não eleva a voz, que eu não tô elevando a voz, fascista é o cacete, que negócio é esse? E pá, me deu uma cusparada no rosto. Né? Colega que ombreou comigo no jornalismo por 20 anos, que me conhecia, conhece minha família, minha índole, meu caráter. Então, assim, eu fui sendo jogado de escanteio, né,
por aqueles que eu considerava amigos, porque essa é a traição que dói. A traição que dói não é do cara que você sabe que é safado. A traição que dói é da pessoa que está do teu lado. Né? É da pessoa que puxa o teu tapete e você tá contigo ali e fez plantão contigo no sábado que teve enchente em não sei onde e que comeu sanduíche de mortadela contigo e daqui a pouco não olha mais para você porque você deixa de ser o que você é para se reduzir a um bolsominion. Isso foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi o seguinte: os meus pares dentro do jornalismo desconstruíram a minha pessoa. Você pode desconstruir um indivíduo. Né? Eu deixei de ser um jornalista, que eu era, premiado, né? Eu deixei de ser um cara que salvava a galera com texto quando tinha uma galera que não escrevia direito, que precisava escrever, e eu sempre escrevi muito rápido. Eu deixei de ser o amigo leal que salvava o texto da galera. Eu deixei de ser o colega que estava ali para todas as horas, o cara que quando precisasse trocar plantão, trocava, né? O sujeito que era o multiuso, que quando era para fazer matéria de rua fazia, quando era para fazer matéria de esporte fazia, quando era para fazer apresentação de programa fazia, quando era para fazer apresentação de esporte fazia. Quer dizer, eu deixei de ser tudo isso e virei um bolsominion. Pronto, acabou. Eles reduzem você a algo infinitamente menor do que você é. Pois eu vou dizer uma coisa a você e a todos os que fizeram isso comigo. Eu sou bolsominion com muito orgulho. Com muito orgulho. Porque se o Bolsonaro representa aquilo que eu penso que é o melhor para o meu povo, para o meu país, para a minha nação, para a minha família, vai chamar de bolsominion e que se afastem todos de mim. É um negócio simples, claro e cristalino. Eu não negocio valor. Eu não negocio valor. Eu nunca na minha vida como jornalista chamei morte de bandido de chacina. Morte de bandido é uma estrelinha que nasce no céu. Morte de bandido não é chacina. Ponto final. Né? E isso foi uma coisa que me foi muitas vezes questionada. Não, porque o termo aqui é chacina. Eu falei, eu não mudo meu texto. Né? Bandidolatria não é comigo. Eu vou morrer dizendo que maconheiro é safado e é vagabundo. E não vai ter quem me convença o contrário. Né? E eu vou morrer com as minhas posições. E eu vou morrer dizendo que Jair Bolsonaro é perseguido politicamente por uma horda de um país que quer a corrupção e que quer a bagunça e que quer a destruição da família. E não há meio social que se feche, jornalismo, empresa que demite, não sei o que vai me fazer mudar de opinião. Porque eu tenho a certeza que eu estou do lado certo. Ah, porque você então é o dono da verdade. Não, eu estou do lado certo de acordo com aquilo que eu considero certo. Então acabou a história. Agora, perseguição na imprensa? Muitas. O meu amigo senador Flávio Bolsonaro bem sabe de todas as situações. Eu me lembro que quando você se posicionava, você ainda estava dentro do sistema. Você, por muitas vezes eu acompanhei, porque a gente tem uns grupos em comuns, eu acompanhei alguns embates que foram embates enormes, porque você está no meio, nós estamos no meio, extremamente radical. Muito se fala em radicalismo, mas o radicalismo vem do oposto também. Eu me lembro que na época, quando você estava dentro do sistema, eu não sei se você ficou sabendo disso, eu me lembro que na época um chefe de jornalismo, ele botou na rede social dele que ele não contratava fascista. Ele botou, não contrato fascista, eu não entrevisto fascista, aqui na minha emissora não trabalha fascista, sei o que tal. Ou seja, radicalmente ali, eu fui fazer a besteira de comentar, e uma das coisas que eu perdi também espaço nesse foi... Esse chefe gostava de uma maconha que era uma beleza, viu? Esse chefe gostava de uma erva do demônio que era uma maravilha. Foi o mesmo chefe que também me sacaneou muito. Gostava de uma erva maluca. Então eu tô falando isso que eu já imaginava. Mas pro cara falar um negócio desse, ele obrigatoriamente tem que ser maconheiro. Pro cara dizer que não vai contratar um profissional competente, que faz boas imagens, que faz boas matérias, porque o cara pensa eventualmente contra ele, porque o cara defende Jair Bolsonaro e não sei o quê, porque eu não contrato fascista, obrigatoriamente o cara tem que ser maconheiro. As coisas todas andam de mão dada.
Né? Maconha, feminismo, movimentos de destruição à família, né? Bandeirinha de multicolorida, política de reafirmação disso, de reafirmação daquilo outro, falta de depilação, é tudo um combo do inferno. É Satanás que tá por trás disso, sabe? É tudo um combo. Isso aí é um integrante do combo, eu lembro dele, claro. Não, e aí eu fiz a besteira de comentar lá, falei, então hoje não precisa ter competência. Não. Basta ser apenas da esquerda. E foi exatamente quando eu detectei isso que eu me mandei do jornalismo. No ano de 2002... Mas muita gente abaixou a cabeça. Muita gente não fez o que você fez. Porque eu sou maluco, né, cara? Porque eu sou maluco, porque eu sou translocado, eu aprendi a não levar desaforo pra casa, né? Tem gente se reprimindo até hoje. Eu aprendi a não... Tanto jornalista que vem aqui, nesse celular aqui, dizer, olha, eu não comentei lá no teu vídeo, falando isso, aquilo, outro, mas tô com você, não é brincadeira não. Obviamente que eu vou preservar as pessoas, tem apresentadores aí e tal, mas as pessoas se dobram ao sistema porque precisam do emprego, porque precisam trabalhar, porque senão vão ser perseguidas igual o maluco aqui foi, meu irmão. Cara, eu nunca me esqueço. Corria o ano de 2022. Aí vem lá negócio de enchente de Petrópolis. Fui pra lá, fiquei vários dias lá, constatei de perto o que a incompetência governamental é capaz de fazer no sentido de pessoas sofrerem. A incompetência dos governos mata pessoas. Mata pessoas. Uma cidade serrana, que, um prefeito lá, um monte de tempo, grupo político do prefeito, cidade que não tem muro de arrimo, não tinha muro de contenção em determinados locais, quer dizer, pessoas morreram por falta de competência governamental, entendeu? E aí, num determinado embate que eu tive lá, vieram defender o indefensável numa conversa de redação, e eu lá dentro da enchente, lá, vendo o que a incompetência faz. Ah, não, porque não sei o que lá, porque isso aí é uma visão sua, você fala isso porque você é bolsominion. Meu irmão, a vontade que eu tinha era de gritar, de chorar, de bater. Né? Por isso que eu decidi me afastar, cara. Porque quando o jornalismo se divorcia da sociedade, se divorcia daquilo que ele é feito para, que é incomodar os poderosos, né? E resolver os problemas da população, eu me distancio dele também, cara. Eu sou sociedade, eu sou povo. Além de você, tua esposa também deve ter sofrido muita retaliação, né? Sofreu, cara. Sofreu. O dela, tua esposa ainda tá dentro do, basicamente... Não, mas a pegada da minha esposa é outra. Minha esposa é comunicadora de rádio, né? Então ela tava na época na 93 FM, que é uma rádio do segmento gospel, de onde ela saiu lá por motivos outros, mas que também teve uma situação política, mas aí não foi a situação política do marido, e hoje está lá na Rádio Tupi, no show do Antônio Carlos. Ela é um profissional de rádio. A Elisângela trabalha menos com reportagem, com denúncia, com crítica social do que eu. Ela, para falar a verdade, ela nem gosta muito, inclusive ela nem aprova muito algumas atividades minhas, alguns posicionamentos meus, mas enfim, aí é um direito que lhe assiste, né? Outra história que eu vou te contar é o seguinte, essa sepultou de vez o meu convívio dentro do jornalismo, com as pessoas. Né? Eu não lembro exatamente quando, eu acho que foi 2021, por aí, que estava aquela história de uniforme dos PMs com câmera. Né? Que veio aquele negócio, câmera no uniforme do PM, que é a Anistia Internacional, que é a Jurema Werneck, que a Comissão de Direito Humano de não sei o que é favorável, não sei o que lá, e eu só ouvindo aquele troço. Aí cai a pauta na minha mão. Pum, pra quê, cara? Pra quê? Porra, dá pra outro. Eu falei, olha só, essa pauta tá tendenciosa, porque não tem aqui alguém que seja contra a câmera. A gente vai atrás de um especialista em segurança que seja contra a câmera e tá chato, não sei o que lá. Mas já fizeram a pauta e botaram um especialista lá contra a câmera. Mas continuou o embate ali no ambiente crítico da redação, que é muito natural, né? E aí começa aquele negócio, todo mundo, não, que absurdo, que tem que ter, todo mundo pensando no mesmo sentido. E onde todo mundo pensa igual, é porque ninguém mais pensa, né? E aí vem o Daniel, chato, eu falei, eu sou a favor, vamos fazer o seguinte, eu me torno a favor hoje das câmeras nos uniformes dos policiais, se a gente fizer um negócio parecido. Vamos colocar câmeras na redação. E aí, a pessoa que assiste o programa jornalístico aqui, telejornal não, é programa jornalístico, a pessoa que assiste o programa jornalístico aqui, ela vai saber em tempo real como são as discussões e as conversas aqui dentro para que seja elaborado o produto que ela vai ver na televisão dela logo mais. Eu acho que ela tem direito de saber. É uma questão de transparência, vocês não acham? Né? Transparência só vale para o policial, quer dizer, transparência para o jornalista não vale. Ele não vai saber quais são os critérios editoriais do que vai entrar na casa dele, quais são os entrevistados que foram ouvidos, quais entrevistados foram suprimidos ou colocados para debaixo do tapete, né, estrategicamente, que matéria entrou grande, que matéria ficou pequena, com que interesse matérias ficaram maiores e com que interesse matérias ficaram menores. Tudo que é conversado aqui dentro vai ser transmitido online. Topam? Beleza?
Aí nesse dia me chamaram de fascista. Aí não prestou. Aí nesse dia, você fala assim, o bolsominion, fascista. Aí, meu amigo, eu levantei, vim feito animal. Aí eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu falei, bolsominion, fascista é a... Né? Eu falei, e vocês vão todos a... Né? Que eu vou sair dessa porcaria aqui e vou fazer política mesmo. Não vou fazer política com o microfone na mão. Vou me candidatar e vou defender aquilo que eu quero, né? De maneira honesta e não de maneira desonesta igual a vocês. Aí não prestou. Foi o dia que eu dei um berro lá e aí também todo mundo sai correndo, né? Rato faz isso. Quando houve barulho, sai correndo assim, né? Foi o dia das câmeras, que eu mandei botar câmeras na redação, né? Aí eu virei fascista porque eu falei o óbvio. Quem fala o óbvio, né? Hoje em dia é estigmatizado, é ofendido por falar o óbvio. Você acha que essa questão do Elon Musk vai dar algum resultado? Isso daí? Agora parece que tem o Congresso dos Estados Unidos fez uma requisição das informações que ele está falando do Alexandre de Moraes. Eu acho que as autoridades brasileiras... Ele vai entregar. As autoridades brasileiras vão botar o galho dentro. Vão botar o galho dentro, tentar resolver no pano quente, porque o Brasil tem mais a perder do que a ganhar comprando uma briga com um bilionário que de vez em quando dá uma louca nele, ele vai dar um passeio na Lua com o foguete dele. E é um cara que tem conexões dentro do governo americano, com o Pentágono, com o CIA, que tem uma rede que tem satélite, que controla a comunicação de toda uma região do país. Boa parte da região amazônica funciona a internet via convênio com a empresa do Elon Musk lá, a Starlink, não sei que link. E eu acho que o Brasil tem muito mais a perder do que a ganhar no embate com o Elon Musk. Em algum momento, esses doidos aí vão botar o galho dentro porque não rasgam dinheiro e nem comem cocô, né? É doido até a página 2. Parece que agora o Senado Federal conseguiu iniciar um progresso aí nessa questão da regulamentação, não sei qual é o nome técnico que está se dando, sobre a questão do STF, delimitar ali uma questão de poderes do STF. Né? Assim, ficou meio que pela pressão popular, ficou meio parecendo que o Senado é meio frouxo, né? Eu não diria frouxo, mas eu acho que o Brasil é o país do deixa pra lá, do acordo e do ninguém querer se comprometer efetivamente. Por isso eu admiro tanto o presidente Bolsonaro e os políticos bolsonaristas, que esses se comprometem mesmo e têm suas vidas devassadas, têm sua privacidade devassada nas redes sociais, são perseguidos, têm seus perfis derrubados, tem polícia na sua porta porque não botam galho dentro, né? E é por isso que eu me identifico tanto com o bolsonarismo e com toda a linha política do presidente Bolsonaro. Tirando isso, existe um certo clima de acomodação, né? Eu não mexo com você não mexe comigo. Porque se você for analisar bem, cara, o que está acontecendo no Brasil hoje é totalmente desequilibrado, cara. Você só tem funcionamento pleno dos três poderes se o executivo executa aquilo que o legislador legisla e aquilo que o juiz julga. É tão óbvio isso. Você não pode ter um tribunal, uma Suprema Corte, que diz para o legislativo o que ele pode legislar. É a mesma coisa que o executivo dizer para o legislativo o que ele tem que fazer. Aí as pessoas dizem que é ditadura, não é? O executivo não pode impor ao legislativo uma CPI, ou não pode impor ao legislativo a aprovação de um projeto. Do mesmo jeito, o judiciário não poderia impor o que põe o legislativo. É o judiciário que diz se a lei que o legislativo fez tá correta ou não tá, se pode ou não pode. Então você tem hoje um poder que se sobrepõe aos outros. Pô, sai todo mundo, vai todo mundo para casa e entrega o poder pros juízes, cara. Eu acho que já entrou numa fase, agora é a consequência daquilo também que foi feito antes, porque eu me lembro que na pandemia o presidente, ele tomava uma decisão e era travado constantemente pelo judiciário. Qualquer situação que ele fazia, o judiciário canetava contra. Transformaram a pandemia no Brasil em briga política. Os caras vieram com um decreto lá, dando autoridade para governador e para prefeito, esvaziando a autoridade do presidente a quem competia comprar respirador e, posteriormente, equipamentos de proteção e vacina e coisa e tal, mas não era a pessoa que podia fazer a distribuição daquilo. Aquilo tinha que ser distribuído pelos estados, e aí houve uma cadeia de corrupção nos estados, né? Derrubaram o governador do Rio de Janeiro, teve a questão do dinheiro dos hospitais de campanha que nunca saíram e ninguém nunca pagou. Quer dizer, o Estado ele virou um grande cofre.
o governo federal, ele virou um grande cofre, né? Eu estava nessa época, eu acompanhei ele todo o drama que o ele tinha que bancar, mas não podia administrar o dinheiro. Ele tinha que bancar, mas ele não podia administrar dinheiro. Então a gente mandou uma grana para o Rio de Janeiro para a construção dos hospitais de campanha, os hospitais de campanha não saíram, até hoje o governador foi empichado e ficou por isso mesmo, né? Em Manaus houve esquema também com dinheiro federal. No respirador na loja de vinho. Respirador que não chega e tal. Então assim, tiraram totalmente a autoridade. Ali já começou a coisa a degringolar, né? E no final das contas ainda imputaram ao presidente o rótulo de genocida, denunciaram o presidente no tribunal de Haia, aí ficaram em cima do presidente, que o presidente tirou máscara, né? Mas em cima daqueles que impuseram lockdown, fechamento, fome às pessoas, em cima daqueles que roubaram o dinheiro enviado pela União para os estados, ninguém ficou. Elegeram um Cristo para chamar de genocida, para dizer que não sei quantos milhões de mortes são culpa do cara, quer dizer, e morrendo gente no mundo todo. Cara, é de um absurdo, sabe? Se você contar para um gringo, se você contar para um gringo que não conhece o Brasil, que chegou aqui agora, se ele sentar aí, se você contar isso tudo, ele não vai acreditar, porque não entra na cabeça dele tamanha sordidez e perseguição a determinados grupos políticos, cara. Na verdade, eles puxaram aquela velha história, porque esses grupos políticos, eles vivem de narrativas. Porque a narrativa é o meio de comunicação que cola, que é o chiclete, que vai grudar ali na mente da pessoa. Porque, para falar a verdade, a maioria das pessoas não tem ali um grande conhecimento ou paciência de ir pesquisar a fundo todos os assuntos que são falados ou debatidos, igual a gente está conversando aqui. Então você acaba, quando você não pesquisa sobre determinado assunto, você acaba sendo vítima de narrativas. E a narrativa que eu me lembro da época era que o seguinte: primeiro a gente tem que cuidar da saúde, a economia a gente vê depois. Pô, de uma idiotice. E aí limitou-se todo o poder do governo federal, e foi isso que você acabou de falar, um esquema enorme, uma escalada enorme de corrupção, de pessoas que na verdade, eu acredito que não tenha nem mais ninguém também preso, de todo mundo que foi investigado, preso até hoje, essa questão da pandemia, ficou por isso mesmo. E no final das contas, a economia veio depois, a economia veio, porque as decisões ficaram a cargo do governo local, a debandada da economia veio e a culpa foi do governo federal. Ainda empurraram a culpa no governo federal, com a história da economia a gente vê depois. Agora, o que pouca gente esquece é que a economia a gente vê depois, o governo federal agiu de maneira primorosa na época. Pagou um Auxílio Brasil de R$600 a quem chegasse na Caixa Econômica e falasse: eu quero dinheiro. Né? Sabe quem quer dinheiro do Silvio Santos? Quem quer dinheiro foi o que o governo federal fez, meu irmão. Chegou na Caixa Econômica, não tinha nem que provar muita coisa. O cara dizia: eu sou vendedor ambulante, eu vendo água no sinal, eu preciso do dinheiro. E precisava mesmo. Tinha aproveitador pra caramba, vagabundo. Claro, óbvio, como tem em qualquer lugar do mundo, sobretudo no Brasil. Mas o governo federal conseguiu tirar dinheiro, sabe-se lá de onde, para pagar R$600 a cada brasileiro que precisava. E isso é um mérito que ninguém vai tirar do Jair Bolsonaro e da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. No momento que o Brasil mais precisou, o Brasil não morreu de fome. Não foi por causa do MST, da agricultura familiar, das pequenas cooperativas agrícolas, porcaria nenhuma. O Brasil não morreu de fome durante o que eles chamam de pandemia por causa do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil não deixou ninguém para trás, apesar de esvaziarem a autoridade do presidente, do Supremo dizer que o presidente não podia mandar nos estados, nem no município, né? O presidente chamou a Caixa Econômica Federal e liberou R$600 para cada brasileiro que quisesse. Se eu quisesse dar um golpe, né, qualquer, e dizer que eu precisava, na época obviamente não precisava, tinha carteira assinada e tal, eu poderia chegar lá, dar um golpe e tomar R$600, como muitas pessoas infelizmente fizeram. E o país não emitiu moeda, o país não teve que ficar emitindo moeda na Casa da Moeda, a nossa moeda não se desvalorizou, a nossa economia não quebrou. E o nosso povo não morreu de fome. Por mérito de Jair Messias Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Eu fico imaginando com esse governo de merda agora. O governo que já anunciou que 2025 vai ultrapassar a meta fiscal de novo. Governo de vagabundo, governo que acabou com o teto de gasto, que estabeleceu a tal da meta fiscal e que nunca cumpre a meta fiscal. Vai fechar esse ano com déficit, ano que vem pode fechar com déficit também, porque quer aumentar salário mínimo e está botando na conta do salário mínimo a irresponsabilidade com gastos. Governo irresponsável, gastão, e que alguém vai pagar a conta em algum momento. Não, na verdade, o que a gente está conversando aqui exatamente são fatos
que aconteceram e hoje o modelo de economia que está do governo é exatamente mais impostos, ou seja, a gente via... Isso daí eu sou suspeito para falar, o Daniel, mas o que acontece? Eu já conversei aqui com alguns outros convidados, é o seguinte, isso daqui não é aqui no podcast não é uma democracia, é uma ditadura. Eu convido quem eu gosto de conversar. Meu podcast é regra. Então, o que acontece? Eu sou um cara muito crítico com algumas atitudes também da direita, mas eu sou muito mais crítico com várias coisas que a esquerda faz. Entre elas, é uma diferença enorme daquilo que estava de planejamento econômico do governo Bolsonaro com o governo Lula hoje. Prova disso é que agora você agora para licenciar o teu carro, obrigatoriamente você tem que pagar o IPVA, é obrigatório, né? Você não pode mais estar devendo IPVA. E lançou agora, que eu esqueci o nome daquela taxinha do CRLV, do DUT. Voltou do retroativo. Voltou o DPVAT também. O DPVAT e isso voltou retroativo. Ou seja, quando os caras deixaram a gente ficar sem pagar lá, no ano passado, no caso, que e foi uma das conquistas do governo Bolsonaro, tudo está sendo desmontado. Hoje é tudo mais imposto. O governo, mas, cara, isso aí não tem novidade nenhuma. É o governo do mais imposto, é o governo do mais taxa, é o governo do sufocamento do empreendedor individual, é o governo que estimula a dependência do empresariado e não a independência financeira do sujeito, que pode formalizar o negócio dele, que não estimula crédito para ninguém. É o governo das centrais sindicais, do imposto sindical, né? É o governo da tarifar até o coitado do entregador do iFood, né? Coitado do motoboy, coitado do entregador. Agora o motorista do Uber. Entendeu? Esse é o modelo econômico desses caras. Esses caras acham que isso aí é maravilhoso, porque isso aí é o Estado protegendo o indivíduo do empresário malvadão que quer ganhar dinheiro e oprimir todo mundo. Não conseguem entender que a iniciativa privada não oprime ninguém. A iniciativa privada precisa de uma mão de obra livre, né, e precisa de meios para empreender para que ela possa gerar empregos e postos de trabalho para as pessoas. É aquela coisa, por que eu vou tarifar, cobrar imposto e pesar a minha mão para arrecadar em cima da dona Mariazinha, né, que acabou de abrir a empresa dela de coxinhas e salgadinhos e docinhos para festa? Não é melhor eu largar a dona Mariazinha quieta no canto dela para que ela consiga progredir, contratar mais uma funcionária, 2, 3, abrir mais lojas, de repente eu emprestar um dinheiro para ela pegar mais um freezer, comprar mais uma fritadeira? Não, eu vou lá e achato a dona Mariazinha com imposto. Para quê? Para arrecadar em cima da dona Mariazinha, para manter a dona Mariazinha numa condição, né, inferior ao que ela pode render para ela mesma e para o país. Né? Manter ali como massa, né, de uma classe média suscetível a manobras econômicas e dependente cada vez mais de governo. E eu vou te falar um comentário trazendo isso para a Baixada Fluminense. Historicamente, a Baixada Fluminense sempre foi administrada por centro-esquerda e esquerda, né? Então, se você pegar a maioria dos prefeitos da Baixada Fluminense, foram historicamente praticamente centro-esquerda, esquerda, alguns só direita, mas são muito poucos. E isso daí praticamente, vamos botar, reflete na condição atual da Baixada Fluminense hoje, como um todo, né? E a gente vê que no ano eleitoral, isso daí, para quem é dos bastidores, já sabe mais ou menos como funciona. Eu vejo o governo federal vindo em algumas cidades da Baixada Fluminense, falando que vai fazer um investimento de bi em programas de aceleração do crescimento, que é o famoso PAC, só que esse bi ele não é liberado, ele é feito ali um marketing em cima para poder apoiar o candidato que ele quer, né? Então, por exemplo, o fulano aqui é o meu candidato, eu venho e anuncio um investimento de tantos bi no meu prefeito que está aqui. Mas se esse prefeito não for reeleito, ou seja, ele está fazendo esse marketing para dar um gás. Se esse prefeito não for reeleito,
você sabe que esse investimento nunca vai chegar e as coisas não vão andar. Aí eu te pergunto, você hoje já comentou que já saiu do jornalismo e entrou numa militância política, partidária e política de direita, né? Uma militância conservadora. Você está entrando praticamente na Baixada, mais especificamente em Queimados, correto? Num meio de políticos que assim, a pedreira lá é infinitamente maior do que o Rio de Janeiro. Olha que aqui já é pedreira, imagina para lá. Como é que você está encarando isso? Não sei, cara, eu acho o seguinte, que a Baixada Fluminense, ela compartilha basicamente dos mesmos problemas sociais que a cidade do Rio de Janeiro, tirando só a questão da água, que é um problema mais específico da Baixada. A gente está falando de Grande Rio. Então, não há nada que aconteça na Baixada Fluminense que não tenha o seu correspondente na capital. Quando a gente fala em falta de creche, isso é um problema que afeta as famílias aqui, digamos, em Acari, e também afeta as famílias em Vilar dos Teles, né? Quando a gente fala de falta de dragagem de rio e falta de política pública para chuvas, né, que caem no estado do Rio de Janeiro, principalmente no início do ano, para contenção de enchente, de encosta, a gente está falando da Pavuna, no Rio de Janeiro, mas também está falando de Queimados, de Japeri, de Mesquita. Então, os problemas eles são meio comuns. O que eu acho que difere um pouco a Baixada? Eu acho que a cara de pau de certos políticos, e eu vou dar um exemplo muito concreto. A cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, foi uma cidade que ganhou dinheiro, e não foi pouco, com a venda da SEDAI, né? Ganhou dinheiro, e não foi pouco, com emendas da então deputada Alana Passos, que liberou recursos para a cidade construir um hospital, e a cidade tinha só que preparar o terreno para que aqueles recursos da deputada, liberados pela deputada, fossem para lá, e a cidade não fez isso. Então, o que a cidade enfrenta hoje é a mais absoluta incompetência gerencial. Existe um prefeito na cidade chamado Glauco Kaiser. Esse cara prometeu creches, não entregou creches. Esse cara prometeu escolas de qualidade. As escolas estão até hoje sem ar-condicionado. O cara prometeu que as crianças teriam um tratamento digno. As crianças das escolas públicas de Queimados receberam banana verde para alimentação. Não é mentira, foi lá, deram um kit de comida com banana verde. Esse cara prometeu que as pessoas teriam dignidade nas suas moradias. E tem um conjunto lá chamado Conjunto Residencial Dona Ivone, que ele foi lá, anunciou a retomada das obras para 7 mil pessoas e as obras não foram retomadas. Quer dizer, mentiu para a população de maneira grave. Né? O cara prometeu um hospital de média complexidade, de especialidades. A deputada Alana chegou a liberar dinheiro. Lá havia alerge para isso, junto ao governo do estado. Ajudou na emenda lá, o governo do estado libera, emenda da deputada, e não foi arrumado o terreno. Né? Por outro lado, foi uma prefeitura que aumentou em mais de 1.000 o número de cargos comissionados, que pesou a máquina administrativa e que jogou a cidade em rankings feios, em rankings do horror, que ela não estava mais. Então, no ranking, por exemplo, da saúde pública, Queimados hoje é a 6ª pior saúde dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Queimados hoje é uma das cidades do Brasil onde mais existe contágio pelo vírus HIV, pela AIDS. Né? É consequência de política pública equivocada, é consequência de prefeitura incompetente, é consequência de projetos que não levam em consideração aqueles que mais precisam, que levam em consideração interesses individuais e posturas políticas individuais. Então é aquela coisa, né? Quando o ímpio governa, o povo geme. O que eu acho que é o desafio da Baixada Fluminense para os próximos anos, seja esse ou para os próximos anos, é conseguir varrer do seu convívio e varrer da sua vida certo tipo de político caricato e oportunista que se cria em determinada região. Aí agora, a gente está no ano de 2024, começa a aparecer prefeito mostrando vídeo de asfalto em rua. Tá lá o seu Glauco Kaiser todo bonitão, o asfalto, não sei, cara, porra, passou 3 anos e tal sem asfalto. Aí vai asfaltar agora, sabe? A população precisa começar a perceber essas nuances, né? Que mostram um absoluto descompromisso com a população e compromisso consigo mesmo com uma eleição que está próxima. É isso que a população precisa acordar, e hoje em dia tem meios para acordar. Pô, esse prefeito, o Glauco Kaiser, ele botou um vídeo na rede social dele, da prefeitura, mostrando os novos uniformes da rede escolar.
Né? Olha aqui os novos uniformes, que bacana, que a prefeitura comprou, tem calça jeans, que é uma reivindicação antiga dos alunos, tem bolsa tiracolo dos professores. Tem nada, é tudo mentira. Os uniformes não existem, Thiago. Não existem. Eu denunciei no Ministério Público. Né? Os uniformes não existem. Ele não comprou. Não comprou nada. Não comprou nada, porque a gente procurou no Diário Oficial e não achou. E aí eu fui em cima da prefeitura e a prefeitura disse que, na verdade, o que ela estava distribuindo eram sobras do uniforme do ano passado. Só que o uniforme do ano passado não tinha a tal da calça jeans, a bolsa tiracolo dos professores. Era um uniforme fake, para um vídeo fake, para uma encenação. Deu matéria no RJTV e tudo. Né? Quer dizer, isso é um político bizarro. É um político que claramente não está preocupado com a população. Se a criança está indo para a escola com a bolsa, com a calça, quer que a criança vá para a escola pelada, se possível, nem escola. Né? Mas não, o importante é pro cara aparecer em videozinho fake mostrando um uniforme que não existe. Você entende? É um tipo bizarro que independe de esquerda, que independe de direita, que é o oportunista, né? O manipulador, o mentiroso, o pai da mentira. É esse tipo de pessoa que precisa ser varrida do poder público pro bem da própria sociedade. Ó, o último caso da Prefeitura de Queimados agora foi esse. A Prefeitura não gastou a verba que tinha que gastar com prevenção de enchente. Não fez a prevenção da enchente na cidade. O que aconteceu? Choveu janeiro, enchente na cidade, os rios assoreados, né, a falta de obra, falta de capina, falta de dragagem de rio, encheu, até inclusive local que não enchia mais, encheu tudo. Pessoas perderam tudo. Aí o prefeito não decreta calamidade, para não passar recibo de administração ruim. Não decreta calamidade. Com isso, ele dificulta o recebimento de recursos, porque quando uma cidade decreta calamidade pública, os recursos vêm para ela com mais facilidade e chegam na população para ela se reconstruir com mais facilidade. Não decretou calamidade. Aí o governo do estado agora veio ajudar. Não, nós vamos distribuir o cartão Recomeçar para todas as vítimas das enchentes nas cidades da Baixada. Todo mundo recebeu, menos Queimados. Por quê? Porque a prefeitura é incompetente até para fazer uma lista. Quem tem que receber e quem não tem que receber. Quer dizer, o cara ajuda a potencializar os efeitos da enchente ao não fazer as obras que tem que fazer de dragagem de rio, de limpeza e desobstrução de galeria. Já erra no início, erra durante, porque está tudo cheio d'água, o cara não decreta calamidade para agilizar na liberação de recursos, inclusive de FGTS das pessoas. E o cara erra depois, ao não fazer uma lista para mandar para o governo do estado mandar o cartão que é direito. Quer dizer, não é nem dinheiro dele, é dinheiro do governo do estado. É o famoso político que não está nem aí para a população, o tal do Glauco Kaiser lá. Entendeu? Isso causa revolta, indignação. A gente tem que varrer oportunista e vagabundo da política. É simples fazer isso. O problema hoje, então, de Queimados não é dinheiro. Claro que não. O problema hoje é administração. A administração. Como é que uma cidade que não tem dinheiro aumenta em mais de 1.000 o número de cargos comissionados na administração pública direta e indireta? Quem não tem dinheiro para pagar funcionário, cabidagem de emprego, né, não aumentaria o inchaço da máquina pública. Sabe o que Queimados fez? Queimados do Glauco Kaiser fez? É inacreditável. É inacreditável. Os caras pegaram um contrato da empresa de lixo, né, que eles renovam a cada ano, e o contrato era de 21 milhões de reais. Os caras renovaram para o ano eleitoral, para 2024, por 43 milhões, mais do que dobraram o valor do contrato da empresa de lixo. Não dobrou a população da cidade, não dobrou a quantidade de lixo produzida, mas dobrou o valor do contrato. Sabe? Sem explicação nenhuma para a população. Claramente uma manobra eleitoreira, claramente dos vereadores. A Câmara, só que essa história deu tanta repercussão e essa luta eu assumi mesmo. Eu e a minha querida amiga Lana Passo, nós fomos no Ministério Público, denunciamos, pegamos o contrato, levamos lá, fomos no Tribunal de Contas, enchemos o saco, fomos na Câmara dos Vereadores, protocolamos a denúncia, o assunto ficou grande, a mídia veio atrás da gente, né? A Globo, não lembro quem, a gente colocou lá, instruiu a reportagem para reportagem lá, e aí o Tribunal de Contas, diante da análise do contrato que nós levamos lá, Lana Passos e eu, né, o Tribunal de Contas disse para a Prefeitura, opa, pera lá, e a Prefeitura cancelou a licitação. Né? Por quê? Porque foi um maluco lá, chamado Daniel Pena Firme, né, um sujeito que não tem compromisso, não tem amarra, não tem papas na língua, foi lá no Ministério Público denunciar, fazer papel de pessoas com mandato. Não importa se os vereadores não fizeram, não importa se tem gente com mandato que poderia fazer, que não fez. Eu fui lá e fiz. Eu fui lá com mandato, sem mandato, a deputada Alana foi lá comigo, com mandato, sem mandato, nós fizemos. E o contrato foi suspenso. Né? Porque ia passar.
ia passar batido, ia passar de boa. Outro contrato da Prefeitura de Queimados muito suspeito, um contrato de manutenção das escolas para o presente ano, agora com validade de um ano, no valor de 7 milhões de reais. O contrato prevê manutenção em escola que foi recém-construída. O contrato prevê manutenção em escola que não existe mais. O contrato prevê manutenção em escola, em centro de capacitação e centro de atendimento que funciona dentro de imóvel privado que é alugado. Você não pode fazer obra com dinheiro público em imóvel privado. Outra denúncia, também fui lá no Tribunal de Contas, no Ministério Público Federal, denunciei. Quer dizer, é o que eu tenho feito. Eu tenho comprado a briga que tem que ser comprada por Queimados, pela população, contra essa prefeitura absurda aí, porque foi o que me restou fazer. Depois que o jornalismo entrou em colapso de credibilidade, me restou ajudar as pessoas por meio das minhas redes sociais. É o que eu faço por minhas redes sociais, incomodo, encho o saco, vou lá, atuo, provoco o Ministério Público, enfio o dedo na cara de todo mundo. E é o que eu tenho feito, mesmo sem mandato eletivo, mesmo sem essa coisa de costura política, de grupos políticos e tal, e eu vou continuar fazendo isso a minha vida inteira, porque não é mais por mim, é pelas pessoas que confiam em mim, que sempre confiaram e que me acolheram em seus braços quando eu fui defenestrado dos veículos de comunicação. Quando os veículos de comunicação me fecharam as portas, quem me segurou foi o povo que me acompanha nas redes sociais, o povo que votou em mim lá em 2022. Então eu hoje vivo para servir o povo, por meio das minhas redes sociais, da minha atividade como agente político. Ser um agente político não é necessariamente ser um deputado, um senador, um vereador, um parlamentar. Ser um agente político é alguém que aponta os problemas, vai lá, pega o problema na sua própria mão, denuncia e tenta resolver. E é o que eu tenho tentado fazer por Queimados. Daniel, eu tenho uma pergunta que veio... Todos os convidados que a gente recebe... a gente escolhe entre 1, 2 perguntas para fazer. Eu não cheguei a ver ainda, mas tem uma pergunta de uma pessoa que vai fazer para você. Não sei se é sobre jornalismo, sobre política, mas vamos ouvir aí a participação de um dos seguidores aqui do Papo Flanco. Olá, meu nome é Cristina Moreira, sou médica veterinária, sou embaixadora do CRMV em toda a Baixada Fluminense e gostaria de fazer uma pergunta ao Daniel. Daniel, na sua pauta política, há oportunidade para a proteção e bem-estar animal? Se sim, nos fale mais sobre. Obrigada, Papo Flanco. É isso aí, hein? Muito obrigado, doutora Cristina. Claro que há, claro que há. A cidade de Queimados, né, minha querida Queimados, na Baixada Fluminense, tem o projeto para a construção de uma unidade veterinária, de um hospital veterinário referência na região. Esse projeto existe. Esse projeto foi promessa de campanha do prefeito Glauco Kaiser. Foi promessa de campanha que ele não cumpriu. É só pegar o que já existe e colocar em pauta. E colocar para fazer. Não custa caro um hospital veterinário. Obviamente que, assim, caro mas é muito mais barato do que um hospital de especialidades para pessoas, né? Mas um hospital veterinário, ele precisa de uma instalação predial menor, né? E de equipamentos com uma complexidade inferior aos grandes tomógrafos e tal. Então, esse projeto já existe, ele foi promessa de campanha do atual prefeito. Eu tenho esse projeto comigo, está na minha mão, e no momento certo a gente vai apresentar isso aí que tem que ser apresentado a quem realmente tem que ser apresentado, né? Existe um processo eleitoral aí em 2024, eu não posso falar muito sobre, porque senão a lei eleitoral vem em cima de mim depois, principalmente em cima de mim, né? Uma lei que funciona muito para alguns e muito pouco para outros, mas enfim, larga isso para lá, né? O fato esse projeto de construção do Hospital Veterinário de Queimados está comigo, né? É um hospital apto a atender não apenas a cidade de Queimados, como também os municípios ali nas proximidades, a região de Cabo Sul, de Nova Iguaçu, de Japeri, né? Animais ali daquela região, é muito necessário. O maior problema que a gente tem hoje com animal, né, é a questão da catarata e da cegueira nos cachorros. As raças modificaram muito geneticamente, né? Então tem muito cachorro ficando cego, ficando sem dente, por causa do excesso de modificação genética nas raças, né? Só que tem jeito, tem cura, e existe esse projeto do hospital veterinário para onde podem ser levados também os animais abandonados, que hoje ficam com os cuidadores, que fazem das tripas coração para poder acolher esses animaizinhos. Muitas vezes campanha de doação de ração, né? Campanha de arrecadação de grana para poder cuidar dos bichinhos. Esse hospital veterinário ele vai ter uma área só para isso. O projeto existe. Quem quiser é só me chamar nas redes sociais que eu mostro. Não, é isso aí. Pessoal, eu vou recebendo aqui mais alguns comentários de vocês, algumas perguntas. Se você ficar
você pode ficar à vontade, à disposição para poder mandar aqui para gente. Antes disso, eu quero convidar você a fazer o seguinte, olha, eu esqueci de mandar a imagem, vê se manda a imagem aí pro Peterson sobre lá o e-book que a gente vai lançar, que eu quero convidar você, daqui a pouco vai estar à disposição em todas as plataformas para estar adquirindo esse e-book que ele fala sobre o desbloqueio da mente. É super importante, Daniel, a pessoa entender também que algumas pessoas hoje, elas vivem uma vida sem conseguir exercer o maior potencial da sua mente, né? Hoje a ansiedade, a depressão, problemas emocionais são enormes em qualquer pessoa. Hoje a maioria da população sofre com esse tipo de problemas emocionais e nós separamos aqui um material exclusivo para você que está assistindo esse podcast. Então você já pode reservar o seu. Ainda não subiu para a plataforma, pelo menos a minha equipe ainda não passou aqui para mim se subiu ou não. Mas você que quer aproveitar desbloqueio da mente, para você desbloquear para uma mente vencedora, nós vamos estar providenciando uma live, um material sobre isso. Você pode me chamar no direct e deixar reservado já o seu, tá certo? Tá aqui, ó, Desbloqueie Sua Mente. Pô, legal, hein? É um e-book, eu vou te dar de presente. Opa, legal. Vou te dar de presente, é um e-book que fala sobre depressão, ansiedade, sobre a importância do que é uma pessoa usar, realmente fazer o seu 0 a 100. É um projeto, Daniel. Esse projeto se chama 0 a 100 Desistir. É um projeto que visa ajudar as pessoas a saírem ali de uma rotina e chegar ao seu máximo potencial sem desistir. Isso é um desafio enorme. E eu costumo falar para a pessoa, imagina você estar com uma Ferrari hoje, né? Ferrari ou uma Lamborghini, que tem máxima potência, mas você está no engarrafamento. Não adianta nada. Não adianta. Você está andando igual os outros carros. Então, você que quer realmente alcançar o seu maior potencial, está aqui, Desbloqueie Sua Mente, fica à vontade. R$19,90 acho que vai ficar cada um, baratíssimo, preço super acessível. Desbloquear a mente, pô? E para você, além de adquirir o e-book, você também vai participar do nosso grupo e vai poder depois aí ter vários outros novos conteúdos junto. Nós estamos caminhando para o encerramento do nossa conversa, o nosso papo com o Daniel. Opa. Eu, por mim, o papo tá super ótimo. Na verdade, eu gosto muito de bater papo. E aqui o papo tá excelente. Por mim eu ia avançar muito, mas Daniel não é um desocupado igual a mim. Daniel tem que fazer as coisas dele, então tem que sair, tem que ir lá. E eu sei que a gente tá meio limitado agora de falar algumas coisas, mas depois eu vou te convidar novamente quando a gente estiver num momento propício que a gente pode conversar melhor para falar sobre várias coisas que envolvem aí a questão da cidade de Queimados, né? Claro. Qual é a tua história com Queimados? Cara, Queimados é um local onde eu sempre fui muito como jornalista para denunciar problemas. É um local onde a população sempre enxergou muita credibilidade no meu trabalho. E, em função disso, eu adquiri laços muito fortes com as pessoas com as quais eu pude atender os seus pleitos, né, na cidade, nos seus diversos bairros. Depois, dentro do processo político, eu fui me aproximando da cidade. A cidade foi me acolhendo, sabe? Fazendo amigos, né, familiares que tenho lá, né, que eu sempre frequentei muito a casa. Então é uma cidade que não me é estranha, é uma cidade que me é familiar e me acolheu super bem. Eu estou muito feliz pela acolhida que tenho no município e resolvi brigar com todas as minhas forças e com tudo que tenho de melhor e me entregar de todo o coração a um projeto que não é um projeto individual, não é um projeto para mim, é um projeto para melhorar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que a política na minha vida, né, a política só me trouxe problema, só me trouxe aborrecimento.
eu desde que deixei a última empresa de comunicação onde eu trabalhei, eu tive perdas financeiras inestimáveis. Eu perdi dinheiro, eu arrumei problema com a minha mulher, que me chamava de maluco, né? Vai atrás de sonho, vai atrás de ideal, a gente tem nossa vida, tá comprometendo a minha vida e tal. Hoje ela pensa de maneira diferente e me apoia, né? Mas num primeiro momento é natural até, né? Ver o cara dar um de louco, zerar a vida para entrar. Você saiu ali de uma política. estabilidade, né? Pois é, larguei uma zona de conforto, um emprego, por mais que eu não tivesse muito ambiente, se eu ficasse lá, ninguém me mandaria embora, né? Ganhei muito desgaste emocional, porque o processo político ele é desgastante, sabe? Você tem que conversar com pessoas numa determinada forma de falar, com outras em outra forma de falar. Com outras pessoas você pode se abrir mais e ser mais expansivo. Para outras você tem que puxar um freio de mão. Eu não tenho a menor habilidade para isso. Eu sou um cavalo, um animal. Eu falo o que vem à cabeça. Hoje eu tenho já um coordenador político, meu querido Robson, né, marido da Alana Passos, ele que cuida de toda essa parte de política para mim, porque eu só sei detectar problema, cobrar solução e dar o melhor de mim para me irmanar com as pessoas. Eu não consigo dormir quando eu vejo coisa errada que envolve vida de gente pobre, de gente inocente, de criança, de mulher, de gente trabalhadora. Eu não consigo dormir. E Queimados tem tirado o meu sono por causa das coisas que eu tô vendo. É muito absurdo ao mesmo tempo, sabe? Eu olho para as crianças dentro da sala de aula, cara. Criança sem ar-condicionado. Pô, eu tenho filho adolescente. Eu sei como é difícil você manter a atenção de um adolescente hoje em dia, cara. É difícil pra caramba. Os adolescentes já são agitados por si só. Eu fico imaginando o professor que tem que dar aula numa sala com criança adolescente sem ar-condicionado. É impossível para o professor dar aula numa condição dessa. Então, essas coisas, elas me sensibilizaram muito e eu resolvi me insurgir contra isso. Né? A gente não pode usar a palavra voto e muito menos a palavra candidatura, não vou usar, eu posso usar apenas a palavra pré-candidatura e usar a palavra apoio. E dentro desse projeto grande que tenho, né, para modificar não apenas a minha vida, mas a vida das pessoas que estão à minha volta, que estão na cidade, que estão obrigando comigo, eu não me importo muito em ter muitos apoios, ou ter apenas o apoio da minha família, ou não ter o apoio de ninguém. Eu vou brigar pelo que é certo, eu vou brigar pelo que eu acredito e eu vou brigar por aqueles que são semelhantes a mim. Porque aquele que não nasce para servir, né, não é digno de viver. Né? Quem não vive para servir não é digno de viver. A gente tem que ser humilde e entender que tem horas que a gente precisa entregar a nossa vida a causas maiores que não são individuais, a despeito dos problemas que isso possa causar para o homem, Daniel. Eu sou um homem a serviço da sociedade. E depois que eu saí da SBT, isso ficou muito claro. As minhas redes sociais explodiram, né? Porque as pessoas começaram a identificar ali uma pessoa que era por elas e que estava com elas nos seus dramas cotidianos. Né? E eu posso garantir a você e a qualquer outra pessoa, né? Sobretudo as pessoas de Queimados, que eu estou com essas pessoas que sofrem. Eu estou do lado delas. E eu não me retirarei do lado dessas pessoas. Nem que eu, para isso, tenha que sofrer alguns processos desgastantes dentro da política. Hoje você, então, é pré-candidato a vereador em Queimados. Sim, sou pré-candidato a vereador em Queimados. Qual partido? Progressistas. Partido Progressista. O Partido Progressistas é um partido que tem gente muito boa, né? É um partido que tem um projeto consistente para a cidade, que está num arco de alianças muito consistente, com propostas concretas para que Queimados volte a dar certo. Né? E eu gosto muito do presidente, do Toninho Vieira Virô. Fui muito bem acolhido pelo presidente estadual do partido, o deputado Dr. Luizinho. Né? Fizemos lá a nossa filiação. Doutor Luizinho prometeu vir aqui, até hoje não veio. Deixa eu ligo para ele aqui. Vamos ligar para ele? Eu ligo para ele aqui. Eu trabalhei com ele na Secretaria de Saúde. Gente boa demais. Gente boníssima, primeira qualidade. Aí eu tenho que aproveitar enquanto ele não vira ministro. Não, porque depois virar ministro... Tem essa a última vez que eu tive com ele, ele garantiu que não tinha essa conversa, não. A última vez que eu tive com ele, eu até perguntei a ele. Ele é gente boa. Se você quiser, eu passo um zap, falo para ele em time, ele vem aqui. Mas enfim, o Progressistas de Queimados, ele está caminhando numa boa direção e eu tenho muito orgulho de estar caminhando nessa direção também, e onde eu tenho liberdade, inclusive, para falar as coisas que eu quero falar. Né? Isso foi uma coisa que me fascinou dentro do partido e desse projeto e desse grupo.
todo mundo sabe que Daniel é Jair Bolsonaro, é Alana Passos, é Jair Bolsonaro, e acabou a história. E eu sou de direita mesmo, e não tem essa coisa do partido de tolir ou te... Até porque o Bolsonaro também tem uma história enorme no PP também. Né? Na verdade, é um erro as pessoas classificarem o bolsonarismo como um movimento partidário. O Bolsonaro é de um partido. Óbvio, ele é um cidadão, ele não pode ser de mais de um partido. Ele tem que ter um partido. O partido dele é o PL. É o partido onde tem muitos bolsonaristas, inclusive. Né? Agora, o bolsonarismo como movimento, ele se espalha por outros partidos. O governador de São Paulo é do Republicanos. Né? O senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, é oposição ao governo, foi ministro do Bolsonaro, um dos maiores defensores do governo Bolsonaro que tem por aí, e nunca se escondeu na hora de defender o governo Bolsonaro. Há políticos em outros partidos carregando a bandeira do bolsonarismo, até porque não seria muito inteligente você concentrar todos os bolsonaristas possíveis e imagináveis do Brasil no mesmo partido, porque aí muitos não iam conseguir entrar, porque o partido ele elege só um determinado número de pessoas, ele tem grana também só para fazer a campanha de um determinado número de pessoas. Fora que o PL também, aí vai ficar muita gente fora. O PL também só é de direita agora, né? O PL também só é de direita depois que o Bolsonaro entrou. Não, sim, mas de fato o Bolsonaro entrou, trouxe o grupo político dele, da direita, do bolsonarismo, mas, assim, não são todos os bolsonaristas do mundo do PL, porque o PL não teria espaço para abrigar todo mundo, né? A minha amiga Alana Passos, minha mãe, minha madrinha na política, minha querida amiga, ela é do PL, né? Pré-candidata a vereadora no Rio de Janeiro, se você quiser trazê-la aqui, inclusive, uma boa entrevista. Agora, eu, por exemplo, não sou. Eu sou do Progressistas em Queimados e sou tão bolsonarista quanto ela. Estamos ali juntos, de braço dado. O bolsonarismo é um movimento que não encontra correspondente na história política do Brasil. O bolsonarismo é um movimento político, movimento antropológico, movimento social e movimento econômico. Nunca na história do país um movimento foi tão consistente como o bolsonarismo. Nunca. Lá atrás teve movimento sindical, movimento dos trabalhadores, movimento de sem terra, movimento religioso, né? Movimento da época das comunidades de base católicas. Nunca um movimento foi tão completo e teve valores tão sólidos e pautas tão importantes e tão pertinentes à sociedade como o movimento bolsonarista. Esse mérito ninguém vai tirar de Jair Bolsonaro. Esse mérito de gritar e falar, vamos acabar com esse negócio de que não existe homem, de que não existe mulher. Esse mérito ninguém vai tirar do Jair Bolsonaro. O mérito de chegar numa sociedade que está caminhando numa direção perigosíssima, né, da mudança das configurações familiares, e ele dizer que não tem esse negócio, a Santa Família é homem, mulher e criança. Ninguém vai tirar esse mérito do Jair Bolsonaro. Esse mérito de chegar e dizer acabou o negócio de maconha é coisa da esquerda, criança não tem que aprender isso na escola, olha, não vem com o negócio de kit gay, porque eu não admito isso e tal. Esse mérito ninguém vai tirar de Jair Bolsonaro. É por isso que eu estou ao lado dele. Na verdade, o Bolsonaro hoje é a história, né, dessa questão da direita, o crescimento da direita, a voz da direita veio em torno só da história do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro nasceu... Aquela entrevista antológica do Jair Bolsonaro, ela está no YouTube, né? Quando ele assume eu não me lembro, ele assume lá uma vaga qualquer dentro do Conselho de Ética da Câmara e os jornalistas o provocam repetidas vezes, mas você não acha isso e tal? E ele fala do presídio, mas a situação carcerária é um cacete, é só você não estuprar e não roubar que você não vai pra lá. Quer dizer, isso é a voz de todo brasileiro lúcido de bem, que trabalha para pagar imposto, para sustentar a sua família. O Jair Bolsonaro é a voz das pessoas de bem, eu não tenho a menor dúvida. Tudo que o Jair Bolsonaro fala passa ou já passou em algum momento na cabeça de alguém, até de quem é oposição a ele. Até de quem é oposição a ele. Quando ele diz, temos que desburocratizar o Estado, desburocratizar a economia para que isso aqui possa andar. Todo mundo pensa assim. Todo mundo quer menos impostos. Olha aí os motoristas de Uber agora aí, os motoboys aí, cara. O governo foi lá criar impostos para protegê-los do empresário malvadão. E os caras estão contra o governo. Não. E praticamente obrigar a fazer parte de um sindicato. Obrigar a sindicalizar todo mundo. Não é? Aí eu lembro de Jair Bolsonaro lá atrás dizendo que tem que desburocratizar, acabar com essa história e tal. Então, assim, o Bolsonaro tem méritos que ninguém vai tirar dele. A história vai absolver Bolsonaro de tudo isso que estão inventando a respeito dele. Eu não tenho a menor dúvida. E eu entendo isso, eu fiz história na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A história absolverá esse homem. E daqui a alguns anos se descobrirá que todas as narrativas criadas sobre ele foram perseguição política, perversa, inclusive com direito a algumas conspirações aí que a gente, se falar aqui, vão derrubar o vídeo.
Você acha que pra gente, antes da gente fechar, você acha que essa questão do Bolsonaro praticamente, eu acredito que Bolsonaro, e é a minha opinião, praticamente o Lula ressuscitou o Bolsonaro igual algumas vezes o Bolsonaro ressuscitou o Lula. Estão cometendo praticamente o mesmo erro. Você acha que se mantém essa inelegibilidade do Bolsonaro e se manter, entra essa questão da Michelle? Michelle pode ser candidata realmente, presidente? Cara, aí é uma questão de leitura política, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que as pessoas que deveriam julgar a inelegibilidade do Bolsonaro mais próximo lá da eleição de 2026 são as mesmas que hoje o perseguem, né? Então, sobre a questão da inelegibilidade, apesar de ser uma condenação muito frágil e muito sem amparo legal, né? Porque condenou o cara, perdeu o direito político porque o cara fez uma reunião com embaixadores e falou coisas a respeito do sistema eleitoral, né, e da necessidade de ter urnas auditáveis. Aí condena o cara por abuso de poder econômico, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O presidente, desde quando, não pode convocar embaixadores, fazer uma reunião dentro do palácio, sabe? Um negócio meio nonsense, um negócio meio sem propósito. Pegaram isso aí para condenar o cara. Então, eu acho que não tem base jurídica nenhuma a inelegibilidade do Bolsonaro. Base jurídica, zero. Mas a gente está vivendo tempos de exceção. Então, para manterem o Bolsonaro inelegível, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. A Michelle Bolsonaro é um nome que leva sobrenome Bolsonaro, mas eu, sinceramente, eu não sei o que ela apresentou politicamente ainda. Acho que ela vai crescer politicamente até 2026 e pode ser uma alternativa como governador de São Paulo e como governador de Goiás e o governador Romeu Zema. Eu acho que em 2026, haverá uma alternativa à direita muito interessante e essa quadrilha vai ser varrida do poder, porque eles têm que ser varridos do poder mesmo, cara. Essa figura que hoje ocupa a presidência da República, que eu não vou dizer o nome, até outro dia cumpria pena, com um amplo conjunto de provas contra ela. Provas essas que foram invalidadas, ou sei lá o que, deu o nome que você quiser, pela galera da toga. E aí o cara é alçado a uma condição de presidente da República, né? O cara anda pela rua, não tem meia dúzia. O Bolsonaro vai na padaria, reúne uma multidão, né? O cara, e ele é acessível a todo mundo, hein? Ele é acessível com todo mundo. Eu tive com ele agora em Araruama. Tive com ele veio ao Rio de Janeiro, teve em Araruama, eu fui lá, conversei com o Flávio Bolsonaro, até tem vídeo na minha rede social, Flávio, um companheiro das antigas, e estive com o Jair também, né? Então, assim, tá alimentando um movimento de oposição, né? Quando você tem uma gestão ruim e ineficiente, isso alimenta o teu opositor. A gente vai ver isso agora em 2024 nas eleições municipais e em 2026, se Deus quiser. É preciso livrar o Brasil e o mundo do flagelo da esquerda. A esquerda representa a ideologia que mais matou no mundo. Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot no Camboja, Fidel Castro em Cuba. A gente precisa limpar o Brasil da esquerda, né? A gente teve tempos bons aqui, oportunidades que foram perdidas para a gente estabelecer o domínio das pessoas de bem, o domínio daqueles comprometidos com Deus, com a pátria, com a família, com a liberdade, mas por uma razão ou por outra as coisas não aconteceram. Sempre há uma nova oportunidade de recomeço. Tá. Pessoal, nós vamos caminhando aqui para o final do podcast. Eu quero convidar você mais uma vez para você ir lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá no canal, a cada dia aumenta mais o nosso canal do YouTube, Papo Flanco. Você que está até agora com a gente, eu te agradeço, te peço muito obrigado por você estar aqui com a gente até esse momento, até agora. Foi um bate-papo incrível com o jornalista Daniel Penafirme, que falou sobre a sua carreira, falou sobre política, falou sobre suas opiniões, sobre sua luta, sobre Baixada Fluminense, sobre Queimados, sobre Rio de Janeiro, Brasil, enfim. Daniel Penafirme, obrigado pela tua presença mais uma vez. Posso mandar um beijo para minha esposa? Pode mandar. Agora que eu descobri, você só vai me comprometer que eu vou ter que mandar um beijo para mim também. Manda também, esposa. Te amo, um beijo pra você. Agora que eu olhei o celular aqui, que eu não olhei o celular, eu tô aqui te acompanhando. Que bom, cara. Que bom que a minha esposa tá me acompanhando. Pelo menos aqui ela me ouve, né?
Cristiano, esposa. Tá apoiando. Elisângela, será que Elisângela vem aqui um dia? A gente chamar? Tá feito o convite, vamos, ela tá aqui. Elisângela, vamos te chamar um dia. Tem muita história pra contar. Minha mulher é uma mulher e ela valor, é assim, super alto astral também, né? Não, eu acompanhava, eu ouvia Elisângela todo dia, acho que era 6 horas da manhã por aí na 93. 93 FM, né? Eu vinha no carro ouvindo a Elisângela. Só que eu nunca tive a oportunidade de encontrar com ela na 93, porque eu participava dos debates lá na época que o Harold ia, participava e tal. Aí eu ia algumas vezes participava do debate, depois eu ia para aquela das 6 horas da tarde lá, que eu esqueci o nome da apresentadora das 6, que era aquele momento ali de um devocional. Elisângela, ó, o convite está feito, vamos agendar, vamos marcar para você vir aqui falar todas essas... Eu quero saber dessas histórias aí, tem muita de coisa um monte de coisa que ela tem para falar. Muita coisa para contar. Elisângela é uma mulher de muito valor, cara. Uma pessoa que eu conheci no jornalismo, né, dentro da redação da Rádio Tupi, e nos apaixonamos perdidamente. Isso aí já se vão mais de 20 anos, nos casamos, fizemos 18, maioridade, né, 18 anos de casado agora. E como todo casamento, ele tem momentos bons, momentos ruins, mas é uma companheira que, se eu viver 200 anos, eu não acho uma companheira como Elisângela. Eu não sei, futuro a Deus pertence, né? Qualquer relacionamento futuro a Deus pertence, vai que ela resolve me trocar aí por um Ricardão, mas eu jamais, em tempo algum, em momento algum, eu arrumaria, nem se eu voasse para todos os planetas, nem se eu fosse ao inferno, ao céu, eu jamais acompanharia uma mulher. Mas agora você tá bonitão, pô, fez cirurgia, emagreceu. O tempo dela, tipo, mandar embora já passou, né? Não foi? Eu tinha 168 quilos, cara. Cara, 168. Aí fiz cirurgia bariátrica, aí fiquei naquele efeito sanfona do bariátrico, né? Emagrece e tal, engorda, não sei o quê. Aí tive que fazer uma cirurgia recentemente de um grave, de uma hérnia de Peterson, que eu quase morri, né? E morreria em 3 horas. O Dr. Carlos Saboia e Deus salvaram a minha vida. E aí meu organismo, acho que voltou a funcionar direitinho como na cirurgia, e eu perdi muito peso, e agora tô assim mesmo. Agora a gente perde peso, perde cabelo também, né? E a barba vai ficando branca. Mas aí, por exemplo, chegou o negócio, você tá nessa cirurgia, fez cirurgia bariátrica, como é que é a alimentação? Muita gente reclama, né? Dessa questão é bravo. Passa mal, essas coisas. Logo depois da cirurgia, você tem uma série de restrições, a dieta líquida, depois dieta restritiva pastosa, depois vai introduzindo dieta sólida aos poucos, passa assim uns 4 meses nesse processo. Depois, nos outros 1 ano, 1 ano e meio, você vai experimentando alimentos e você vai comendo com um pé atrás, porque para você passar mal e capotar e cair para trás com dumping, né, que é uma reação horrorosa que o organismo dá, ou tem entalamento, ficar com vontade de vomitar, não custa nada. Né? São 1 ano e meio, mais ou menos disso. Depois começa a comer tudo meio que de boa, e aí você descobre algum alimento ou outro que você tem restrição. Eu, por exemplo, não posso com nenhuma forma de açúcar. Bolo, brigadeiro, refrigerante com açúcar, que dá um revertério aqui. Outros bariátricos podem. Agora, o grande problema da cirurgia bariátrica é o cara não trabalhar a cabeça dele. Porque o cara ele continua com a cabeça no vício, na compulsão e na ansiedade da comida, que migra da comida para outras adicções. Pode migrar para bebida alcoólica, pode migrar para cocaína. Então, são muitos os casos de bariátrico que vira alcoólatra, e outros tantos que se envolvem com drogas. Então, você se pretende fazer cirurgia bariátrica, primeiro, antes de tudo, trate a sua cabeça para você não viver esse lado muito ruim que eu, por exemplo, vivi, e estou aí vivo, mas hoje estou vivo para contar. Mas tem que fazer uma doutrinação da mente enorme, né? Porque você praticamente só diminui. Você fez a cirurgia, mas aqui continua a mesma coisa. Você continua com distúrbio de ansiedade, uma ansiedade mental, né, que piora, né? Migra. Não, ela migra para piora, claro, porque você não tem a comida, mas você migra para bebida ou para qualquer outra coisa, para jogo. Tem gente que se vicia em jogo agora com o negócio de aposta de internet. Caramba, é isso. O cara fez cirurgia bariátrica e fica viciado em jogo, malandro, e gasta dinheiro, e quando vai ver o salário todo foi embora. É muito comum ouvir isso nos fóruns que eu participo de Facebook. Porque muita gente de bariátrico, né? Muita gente engorda, né? Chega nessa proporção por causa ela come por causa de algum sentimento emocional, né? Ansiedade, essas coisas. Ela vai e come por causa disso. Se ela não pode comer, ela vai usar a força da ansiedade dela para outra coisa, né? Exatamente. Você quer ver, no meu caso, por exemplo, né? No meu caso, eu sempre tô com um copo na mão.
Virou um hábito. Eu ando dentro de casa com um copo na mão, com suco, água, né? Aquele água gaseificada, que eu gosto muito, com sabor e tal. Porque depois que eu fiz cirurgia bariátrica, eu desenvolvi uma relação muito complicada com a bebida alcoólica. Muito complicada, a ponto de não conseguir dar o primeiro gole porque eu ficaria bêbado, né? Eu me tornei alcoólatra. E não tenho nenhuma vergonha de falar isso. E a cada dia de manhã eu tenho que dizer para mim mesmo que eu não vou beber hoje. É um negócio de louco, rapaz. Porque depois da cirurgia bariátrica, a adicção, né, a ansiedade e a adicção migraram para o álcool. E até hoje eu tenho que brigar contra a bebida. É uma briga diária. Uma dificuldade que você não tinha antes. É uma dificuldade que eu não tinha antes. Eu não tinha problema com bebida alcoólica antes. O problema era comida. Depois virou um problema com a bebida alcoólica. Eu tenho que dizer não à bebida todo santo dia de manhã. Eu não vou beber só hoje. É uma luta terrível. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Ter que lutar contra a bebida alcoólica e contra a vontade de beber, né? E é uma luta que o sujeito passa períodos grandes limpo, né? Aí tem recaída, aí acha que o mundo vai acabar, e aí fica limpo de novo, aí toma remédio, e vai ao Alcoólicos Anônimos, aí por um motivo ou por outro acaba bebendo novamente, né? E aí fica naquela situação horrível, voltam as lembranças na cabeça de quem te viu bêbado, da tua família. Cara, o alcoolismo é uma merda. É uma merda, é um horror. E o que mais tem, e é a doença socialmente aceita, né? O que mais tem aí é gente que não consegue controlar depois do primeiro gole e que a sociedade acha o máximo, acha bacana beber, continua com propaganda de cerveja na televisão, sextou com garrafinha pro alto, é uma doença socialmente estimulada. Então, a todos aqueles que vão fazer cirurgia bariátrica, eu recomendo muita terapia, e as pessoas que não conseguem controlar após o primeiro gole, eu recomendo muita terapia, muito controle, muito Alcoólicos Anônimos, porque eu sou prova viva de que isso é uma batalha diária. É complicado mesmo. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Daniel, mais uma vez, obrigado. Vou te dar as considerações finais aí para você falar. E aí nós vamos encerrar esse podcast. Vamos lá. E eu já encerro o podcast já querendo aqui, mais uma vez, para a gente voltar em uma outra oportunidade, conversar e bater mais um papo, que foi top demais a gente estar aqui hoje. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que acompanharam, né, do início ao fim, ou que entraram e saíram. E as minhas considerações finais são essas, né? Eu sou uma pessoa que tem história para contar, por isso que durou tanto o bate-papo aqui. Histórias bacanas, histórias tristes, histórias emocionantes, histórias não tão emocionantes assim, mas histórias de alguém que viveu a vida e que continua vivendo dentro daquilo que ela apresenta, das dificuldades, das amarguras, dos momentos felizes também, né? E por trazer essa história e por trazer toda uma experiência de vida, sobretudo no trabalho junto àqueles que mais precisam, eu resolvi dimensionar a minha vida para esse lado, sobretudo na minha querida Queimados, na Baixada Fluminense. Eu me apresento hoje para as pessoas com toda uma história, né, e com todo um conjunto de ideias e soluções que podem mudar as coisas com base na história que eu vivi. Eu vi os problemas de perto, eu sei onde estão as pessoas que passaram pelos problemas que eu noticiei a minha vida inteira, né? Eu vi o que pode ser feito para serem combatidos esses problemas. Eu sei quem são os negligentes que deixam um povo exatamente nessa condição. Portanto, eu peço que as pessoas, de alguma maneira, confiem em mim dentro daquilo que eu apresentar para elas nos próximos meses aí, e também é só isso que eu posso falar, né? Qual é a rede social aí para o pessoal acompanhar? @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's, é o único Pena com 2 N's no mundo, hein? @Daniel Pena Firme no Instagram, @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's no Instagram, e pode me achar também lá no Facebook. Facebook é só digitar Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's, e vai achar lá o Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's. Tô aguardando você. E eu respondo todo mundo, tá? Comigo não tem negócio de mensagem. Pode mandar um inbox, eu dou o número do meu celular, eu sou o cara mais descuidado com isso. Geralmente político tem assessor para fazer isso, né? O cara tem assessor, tem secretário, tem um número que fica na mão do assessor, né? Que responde com não sei o que automático, o assessor responde, filtra para ele. Meu irmão, eu respondo todo mundo. Demora às vezes, né? Demora porque eu sou um só. Mas eu respondo todo mundo, eu falo, mando mensagem de voz, vou na casa das pessoas que me chamam, vem aqui tomar um café, eu apareço. Eu sou aquele cara que você fala, passa lá em casa por educação, e o sujeito realmente aparece. Sim. Sou eu, o inconveniente.
Se chamar, então, o Daniel para tomar um café... Me chama que eu vou. Ele vai. Então, não chama por educação não, que ele aceita, né? E vou na falta de educação. Peço café, peço bolo. É só me chamar que eu vou. Pessoal, para mim hoje foi um prazer enorme receber o Daniel, até porque assim, nossa história se encontrou no passado, quando nós trabalhamos para o SBT Rio, e muitas das vezes eu encontrei Daniel e acompanhei ali de uma pouca distância a correria do Daniel. E para mim hoje, olha as voltas que o mundo dá, né? Para mim hoje estar aqui e também conseguir acompanhar o Daniel em toda essa parte que ele falou, dessa transição dele, da saída da redação, né, de jornalismo para ir para essa questão da política. Acompanhei toda essa brigalhada toda de perto. Fui atingido também por um monte de brigalhada dessa também, não por causa do Daniel, mas por causa também do meu posicionamento político. E hoje nós estamos aqui conversando e para mim é um prazer enorme, não é da boca para fora, é um prazer enorme te receber aqui hoje, de nossas histórias estarem aqui na mesa novamente para a gente poder conversar. Para mim realmente é uma... assim, eu tenho por mim como reconhecer em você aquilo que as pessoas evitam reconhecer por causa de uma babaquice de ideologia política. Verdade. Você realmente é um jornalista premiado, respeitado, um jornalista de primeira qualidade, que tem a sua história dentro do jornalismo e que ninguém pode apagar por causa de picuinha política. Então, para mim, hoje, como um comunicador que está ainda nem perto da história que você tem, te receber aqui, para mim, é uma grande honra, uma grande alegria te receber, e tomara que a gente continue essa caminhada aí, você receba muito... Obrigado, amigo. Tamo junto, cara. Obrigado pelo convite, obrigado a todos e que Deus abençoe todo mundo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Vamos seguindo em frente. Amanhã, amanhã 1h, nós estamos aqui de novo ao vivo. Então você não pode perder, nós vamos estar com a Camila Rossado amanhã, 1h. Na verdade, nós fizemos meio aí uma troca. O Daniel estaria aqui com a gente amanhã e a Camila estaria hoje. Mas nós fizemos uma troca de última hora, a Camila vai estar amanhã, 1h, então não perde também, é um bate-papo super bacana e tal. E na semana que vem, terça-feira, nós vamos estar recebendo o Pega Senha. Qual o Pega Senha? Eu sempre esqueço o nome dele, do individual, sabe? A minha assessora tem mais TDAH do que eu, então não vai saber também. Então vamos estar terça-feira aqui recebendo o Pega Senha, e na sexta-feira que vem nós vamos estar recebendo a doutora Mônica Borges para falar também sobre narcisismo. Ontem a gente teve uma live super 10 com a Lilian Ioc. Rioc, eu sempre falo errado. Lilian Rioc, Daniel, nós tivemos ontem aqui uma live sobre narcisismo, que foi excelente. 2 horas de conversa sobre espectro narcisista. Caramba. E a live foi tão boa, deu tanta audiência, tanta pergunta, tanta coisa, que na sexta-feira que vem eu vou receber a psicóloga Mônica Borges aqui também para uma conversa sobre narcisismo. Ótimo. Muita gente não sabe o que é narcisismo e tal. Enfim, vamos seguir em frente. Pegou o nome, não? Vitor. Então, ó, vamos estar recebendo o Vitor na terça. Gente, obrigado. Até a próxima, senão não acabo hoje. Valeu, vamos lá, até amanhã.